Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 351. Conspiração de escalas e segredos. Lan assentiu. De acordo com a cronologia original, a história do envenenamento e destruição do ovo deveria ter acontecido 1 ou 2 anos depois. Considerando o tempo de eclosão do ovo de dragão, ele originalmente pensou que o ovo de dragão já havia nascido, mas agora parece que não é o caso. Você disse que tinha um plano? Então o que você fez que não foi planejado e irritou o dragão vermelho? Vavrinek assentiu com uma expressão amarga. Sim. Há algum tempo, o apetite de Kyoto-Lis aumentou repentinamente, mas a frequência de suas atividades diminuiu, disse Vavrinek. Achamos que ela iria hibernar ou algo assim, e achamos que seria bom não a vermos mais. Mas logo percebemos que algo estava errado. Afinal, você sabe, convivemos com dragões há centenas de anos e estamos sempre tentando lidar com eles. Então há muitos livros e materiais sobre dragões no clã. Vavrinek não escondeu sua hostilidade em relação aos dragões. Após repetidas verificações, escrevemos cartas para alguns anões que viviam em Oxenfurt para consultar biólogos, e finalmente confirmamos que Kyoto-Lis estava grávida. O que aconteceu depois? Colgrin serviu uma taça de vinho para Saskia, distraindo à força a atenção da garota dragão, e então perguntou. Como eu disse antes, o clã Ferenc não pode sustentar um segundo dragão, e não permitiremos que Kyoto-Lis dê à luz um bebê dragão com o apoio do clã Ferenc. Vavrinek cerrou os dentes. Acontece que há tantos monstros nas montanhas Marrakon ultimamente. Preparamos muitas iscas para atrair esses monstros para o covil de Kyoto-Lis e depois misturamos algumas ervas abortivas na comida de Kyoto-Lis. Essas ervas foram testadas nas meninas do nosso clã e causam fraqueza generalizada no corpo. Esperamos usar isso para fazer com que esses monstros machuquem ou até mesmo machuquem gravemente Kyoto-Lis, e então poderemos aproveitar a oportunidade para matá-la. Os confidentes de Lan na casa franziram a testa ao ouvir isso. Usar tal método contra uma mulher grávida parecia desprezível, mas considerando que o oponente era um dragão, era difícil julgar. E Lan suspirou ao ouvir isso. Por que todos se aproveitaram do aumento de monstros para fazer coisas secretamente? O clã Ferenc é o mesmo, e o clã Zigguin é o mesmo. A revolta dos monstros deveria ter sido um desastre para os moradores, mas acabou se tornando um carnaval para todos os tipos de conspiradores. Esses monstros furiosos provavelmente se sentiriam injustiçados se soubessem que estão sendo usados como meras ferramentas, não é mesmo? Entendo, Vavrinek. Lan finalmente entendeu a causa e o efeito. Eu vou lidar com isso. Eu prometo a você, que Kyoto-Lis nunca mais será um problema para o seu clã Ferenc ou mesmo para o seu Marrakon. No momento em que Lan fez uma promessa, o sistema emitiu um som de alerta. Missão descoberta: 100 anos de rancores. O ódio entre o dragão vermelho Kyoto-Lis e o clã Ferenc de Marrakon teve origem há vários séculos. Embora tenham mantido uma harmonia superficial por centenas de anos, o clã Ferenc sempre buscou se libertar completamente da opressão do dragão. Suas últimas tentativas falharam devido a erros de cálculo, mas seu poder lhes oferece uma nova oportunidade. Agora que você conhece toda a história, o destino deste conflito está exclusivamente em suas mãos. Após receber a resposta de Lan, Vavrinek despediu-se, cheio de gratidão. Todos na sala se voltaram para Lan, ansiosos para ouvir sua decisão. Lan, o que devemos fazer agora? Colgrin foi o primeiro a fazer a pergunta, e os outros também mantiveram um alto grau de atenção, especialmente Saskia. Lan ponderou por um momento e disse a Saskia em tom reconfortante, não se preocupe. No começo eu estava preocupado se Kyoto-Lis lutaria até a morte com o clã Ferenc, mas agora parece que pode haver espaço para manobra. Tenho certeza. Assim que o jovem dragão se acalmou, Lan se virou e começou a dar instruções sobre seu próximo movimento. Não vamos matar o dragão, isso seria um desperdício. Quero tentar ver se conseguimos transformar o dragão vermelho em nossa força, assim como recuperamos o gigante de gelo. As palavras despertaram a emoção de todos os presentes. Sim, acho que é possível, disse Lan, com um sorriso involuntário. Com tanto poder de combate, assim que tivermos o primeiro, os outros serão mais fáceis de conquistar. Isso mesmo, para subjugar o gigante de gelo, sua equipe reuniu tanta força e esforço para espancá-lo até a morte. E Lan gastou mais de um nível inteiro de experiência para contrair o adversário por pouco. Agora, sem falar em outras coisas com o gigante de gelo e Saskia, fazer o adversário perder seu poder de luta se tornou muito mais conveniente. Para evitar o acidente da falta de experiência, Lan ainda espera ter uma boa conversa com o dragão vermelho o máximo possível. Seria melhor vencer sem lutar, o que também pode melhorar o humor de Saskia. Senão só podemos conquistar pessoas com virtude. E antes que o plano seja implementado, ainda há algumas coisas a fazer. Lan olhou para o painel do sistema, onde há apenas um ponto de habilidade, e a quantidade de valor de experiência não é suficiente. Para enfrentar o dragão vermelho só precisamos de Saskia, a gigante de gelo, e de mim, disse ele sério. Vocês têm outras missões. Não vou entrar em detalhes sobre o que fazer. É a mesma coisa que fizemos em Sintra e Celilege. Para sua equipe, isso foi moleza. As tarefas de um clã Ferenc podem não ser suficientes. Lan planejou enviar pessoas ao clã Fuxes através de teletransporte para ajudá-los a construir seu lar. Deve haver muitas missões secundárias em um lugar onde tudo está em ruínas, certo? A propósito, você também pode aprimorar sua favorabilidade e deixar seu povo inspecionar futuros colegas.
Pouco depois, Lan começou a distribuir tarefas. No entanto, alguém com olhar atento notou uma ausência inesperada entre os principais membros do grupo. Onde está Milva? Lan nem levantou a cabeça. Eu providenciei que ela fizesse outras tarefas, mas acho que ela voltará em breve. A lua brilhava num céu ventoso. A cidade do clã Ferenc ainda está cheia do cheiro escaldante deixado pelo fogo intenso durante o dia. Antes, os gritos fracos podiam ser ouvidos nas casas mal iluminadas, mas agora era tarde da noite, e as muitas coisas do dia faziam com que os anões não tivessem mais energia para sair. Até Vavrinek foi para casa e adormeceu depois de sair da casa de Lan. Todo Agspit ficou em silêncio. As únicas pessoas sóbrias eram os guardas responsáveis por proteger o Soyatael. Como a maioria dos guerreiros do clã Ferenc ainda não havia retornado, Lan enviou um grupo de soldados para proteger os prisioneiros Soyatael a pedido de Vavrinek. De qualquer forma, esses Soyatael eram originalmente cativos de Lan. No momento em que os Cintrianos cumpriam seu dever, eles encontraram uma figura alta saindo da escuridão. A luz do fogo iluminava a figura, cabelos negros presos em uma trança que descia pelas costas, uma gola vermelho-sangue saindo do topo de sua armadura de couro preto. Seus membros envoltos em uma armadura de placas duras e uma capa grossa cobrindo tudo. Capitão Hyla. Depois que o líder dos guardas de Cintra viu a figura emergindo da luz do fogo, ele cumprimentou outro grupo educadamente. Milva. Hyla também cumprimentou educadamente a líder dos guardas de Cintra. Ela teve uma boa impressão da única mulher na equipe de Lan. Quando Hyla percebeu que o povo Cintra não relaxava nem um pouco depois de vê-la e até mesmo colocava as mãos em suas armas, sua boa impressão sobre eles ficou ainda mais forte. Que vigilância forte e que força de elite! Hyla suspirou em seu coração. O Duque Lannister está discutindo o assunto, e parece que planeja matar o dragão em breve. Hyla explicou seu propósito. Isso é um grande acontecimento, e todos precisam participar. Como serva, Milva era a confidente incontestável de Lan, e suas habilidades com o arco e flecha eram insubstituíveis na equipe. Se eles conseguissem derrotar o dragão, ela definitivamente teria um lugar no plano. Capítulo 352. Uma espada desembainhada, uma confiança quebrada. Por ordem do Duque Lannister, vim chamá-la Milva. O Sr. Geralt e os outros já estão nos aposentos do Duque. Você é a última que falta. Enquanto Hyla falava, notou a expressão de Milva se tornando cada vez mais estranha. A luz fraca da tocha obscurecia suas feições, mas Hyla, experiente em batalhas, podia sentir a intenção assassina. Hyla Negra, a capitã da Força Especial de Combate de Aedir, cujos principais oponentes de combate são os Soyatael. Diante dos olhos severos de Hyla, Milva falou lentamente sobre seu currículo, e o que se seguiu fez o rosto de Hyla mudar drasticamente. Quando capturamos o Soyatael, o Duque já suspeitava que você tentaria agir por conta própria. Ele me avisou, se você der ordens falsas à noite para nos expulsar, nós o prenderíamos sem hesitar. Os guardas cintranos se espalharam, mas suas armas não estavam mais apontadas para o Soyatael, elas estavam apontadas para o capitão Aedirniano. Por mais corajosa e habilidosa que Hyla fosse, ela não conseguia enfrentar uma equipe inteira de guardas ao mesmo tempo. Naquele momento, ela estava frustrada, mas não sentia nenhum ressentimento. Apenas suspirou. Mesmo assim, estava dentro das expectativas do Duque Lannister. O Duque Lannister é onisciente. Milva colocou o arco longo nas costas e desembainhou a espada longa. Entregar ordens falsamente é um insulto ao seu nome. Se não fosse pela afeição do Duque e sua ordem explícita de poupar sua vida, minha flecha já teria perfurado sua garganta há muito tempo. Hyla ficou frustrada, mas não conseguiu conter o riso ao ouvir. Você? Admito que o Duque é valente e que seu julgamento não é ruim. Mas você não pode me enfrentar, garotinha. Hyla, como mulher, sabia como era difícil para uma mulher obter vantagem em uma luta. Ela tinha um lugar no quartel por causa de sua alta estatura e força natural, comparável à de um homem. Em comparação, o corpo de Milva era muito pequeno, e sua falta de força era evidente à primeira vista. Se ela tivesse usado um arco e flecha, Hyla poderia ter sido um pouco mais cautelosa, mas Milva realmente sacou sua espada naquele momento, o que divertiu Hyla. Só tente e você vai descobrir, disse Milva, assumindo uma postura de espada clássica. Ela se virou para os companheiros. Ninguém interfira. Só impeçam que ela escape. Hyla balançou a cabeça. Não vou fugir. Mas parece que terei mais uma coisa para me desculpar com o Duque. A mentalidade de Hyla ainda estava relaxada naquele momento. Ela era a capitã de Aedir. Essa identidade significava que Lan não a executaria precipitadamente se ela não matasse o povo de Cintra. O problema era que ela já carregava a culpa de tentar driblar os guardas de Cintra e aplicar justiça justiceira ao Soyatael. Se ela ferisse Milva gravemente, seria equivalente a esbofetear publicamente o Duque. O Duque poderia não executá-la, mas cortar a mão que feriu seu servo estaria inteiramente dentro dos limites legais? Nem mesmo Sua Majestade Demavin poderia dizer nada contra. Ela não podia se dar ao luxo de ferir Milva gravemente, não conseguiria se explicar depois. Com isso em mente, Hyla puxou a capa para trás, revelando a grande espada que havia escondido sob ela. Em seu plano original, aquela lâmina deveria beber o sangue do Soyatael naquela noite. Um quarto de hora depois. Vou te dar uma chance de me dizer o que você realmente estava pensando. Na casa de pedra de lã, Hyla ajoelhou-se diante dele com as mãos amarradas. Havia hematomas em seu rosto, sua armadura havia sido completamente arrancada e havia algumas marcas de espada em suas roupas.
Era óbvio que seu oponente estava à vontade e havia deliberadamente contido sua força. Sua grande espada estava nos braços de Milva, e não havia nenhum vestígio de sangue nela, deixando claro que ninguém havia se ferido. Hyla abriu a boca para explicar, mas a dor no peito e no abdômen quase a impossibilitou de respirar. Levou um bom tempo até que conseguisse falar hesitante. Subestimei sua guarda, Lord Lannister. Ela era tão poderosa que fui suprimido na primeira troca. Depois disso não consegui encontrar uma chance de contra-atacar e fui dominado a cada passo. Fui desarmado em 5 movimentos. Milva ergueu o queixo orgulhosamente, e seus cabelos cor de mel pareciam brilhar intensamente sob a luz. Muito bem, Milva. Você completou minha tarefa com perfeição. Lan riu e elogiou Milva. Ele nunca hesitava em recompensar e reconhecer seus subordinados. A empregada também estufou o peito dessa vez, e sua expressão animada elevou o ânimo de todos na sala. Mas então Lan virou a cabeça para Hyla, seu tom repentinamente frio, fazendo com que a atmosfera na sala se tornasse solene. Mas não é isso que estou perguntando, Capitã Hyla. Não precisa evitar. Minha pergunta é, por que você traiu minha confiança e tentou linchar meus prisioneiros? Lan bateu com força na mesa, quebrando um canto da superfície de pedra e fazendo os olhos de Hyla tremerem. Você sabia que este é território anão e que estes Soyatael são do clã Ferenc? Vavrinek nem sequer se atreveu a julgar este Soyatael dentro do seu próprio clã e teve de transferi-los para o Monte Carbono. Ele não confiava nos seus próprios civis para os vigiar, temendo que alguns guardas se tornassem insensíveis e lhes dessem a oportunidade de escapar. Por isso, pediu especificamente aos soldados de Cintra que os guardassem até que guerreiros anões mais experientes regressassem. Nessa situação, você tentou linchar esse Soyatael. Nem preciso pensar para saber que seu objetivo era matá-los. Tenho que lhe fazer uma pergunta muito séria, Capitão Hyla. Onde isso nos coloca em Cintra, de acordo com suas ações? Assim que essas palavras saíram de sua boca, todos os Cintrans na sala voltaram seus olhares ardentes para Hyla. Não, Lord Lannister. As últimas palavras de Lan assustaram Hyla. Eu não pensei em colocar Cintra em uma situação injusta. Hyla respirou fundo e tentou se defender ao máximo. Não é segredo que os Soyatael são apoiados pelos Nilfgaardianos. Principalmente esses Soyatael são criminosos procurados em Aedir, e como capitã das forças especiais, não posso fechar os olhos. Matá-lo significa enfraquecer o poder de Nilfgaard. E depois dos eventos daquele dia, acredito que você também pode ver que aqueles jovens do clã Ferenc têm grande maldade em relação à sociedade humana. Para os Soyatael, eles são a melhor fonte de soldados. Hyla não conseguiu evitar respirar fundo por causa dos ferimentos causados por Milva, mas ainda assim se forçou a continuar. Se deixados sozinhos, eles podem facilmente ser transformados pelo Soyatael e se tornar inimigos dos humanos, então planejo eliminar os perigos ocultos primeiro. As palavras de Hyla não são completamente irracionais, o que pode ser comprovado pelo fato de Colgrin e seu grupo terem permanecido do lado de fora por tanto tempo, insistindo uns com os outros com o Soyatael. Os jovens do clã Ferenc hesitaram entre voltar para casa e se juntar ao Soyatael, o que foi o principal motivo pelo qual Colgrin e seu grupo não puderam retornar. Se não fosse pela aparição de Lan que os atingiu, esses jovens anões poderiam ter hesitado por ainda mais tempo. Lan suspirou. Não há nada de errado com a sua razão. Nem eu consigo encontrar defeitos no seu ponto de partida. Mas, Capitã Hyla, você já pensou em quantos problemas seu comportamento trará para Cintra e até mesmo para ir atrás de você? Hyla baixou a cabeça. Usarei meu sangue para acalmar a possível raiva dos anões e arcarei com todas as consequências. Lan ficou tão bravo que riu. Ele avançou e beliscou o queixo de Hyla, ergueu a cabeça da capitã sem questionar e disse-lhe condescendentemente: Você suportará tudo isso? Mesmo que você, uma capitã de Aedir, use 10 vidas, não conseguirá extinguir a ira dos anões. E então Cintra e Aedir pagarão o preço pela sua imprudência. Nesta era, existe uma tradição jurídica primitiva de que o instigador pague com a vida e que o ódio acabe. Mas muitas vezes, o sangue jorrando não é o fim da contradição, mas o início de um novo ódio. Toda raiva reprimida explodirá no momento certo no futuro. Não acredito que você, como confidente de Demaven e com seu senso político cultivado na corte de Vengerber por tantos anos, não saiba as consequências de fazer isso. Você não está prejudicando apenas Cintra, mas também Demaven, a quem é leal. A força de Lan quase sufocou Hyla. Mas você está cego pelo seu ódio, então ignora a guerra que pode ser desencadeada por você à distância. Você desonrou o emblema que usa no colarinho. Agradeça por não ser de Cintra, Capitã Hyla. Se fosse, já estaria sendo julgada pelo que fez. Mas você perderá sua liberdade em Marracão, e meus servos o manterão sob guarda até que eu o entregue de volta a Demaven. Mas você perderá sua liberdade em Marracão, e meus servos o manterão sob guarda até que eu o entregue de volta a Demaven. Lan teve preguiça de adicionar o sufixo honorífico Vossa Majestade depois de Demaven, e Hyla não teve coragem de defender o nome de seu rei. Ela sabia que acabaria assim depois de ser capturada, e mesmo isso era considerado bom. Mas quando Lan expôs seus pensamentos, todas as especulações sobre as possíveis consequências de suas ações, que ela havia reprimido à força, vieram à tona, fazendo-a perder a alma. Tanto que ela não resistiu nem um pouco quando Milva a levou para a custódia. Capítulo 353. Para atiçar as chamas.
A pequena farsa chegou ao fim e, com ela, tudo para esta noite foi finalmente resolvido. Depois de trocar algumas palavras com Lan, os outros se desculparam discretamente e saíram da sala, todos, exceto uma pessoa, que permaneceu onde estava. Lan olhou para ele. Era Geralt Colgrin. Antes que Geralt pudesse falar, Lan chamou o bruxo da escola de víboras. Vendo a expressão confusa em seus olhos, Lan continuou. Geralt parece ter algo a dizer, e acho melhor você ouvir também. Geralt não se importou com a interrupção. Na verdade, deu um passo à frente e puxou o inseguro Colgrin para dentro, fechando a porta atrás deles. Agora, apenas 3 bruxos permaneciam na sala. Acho que o que Hyla disse não estava completamente errado, começou Geralt, percebendo o olhar divertido de Lan. Jovens anões desses clãs são recrutas fáceis para o Soyatael. A abordagem da Capitã Hyla pode ter sido agressiva demais, mas foi um sinal de alerta. Talvez precisemos nos preparar para alguns problemas em potencial. Lan se levantou e serviu uma bebida para Geralt, depois outra para Colgrin. Tem certeza de que esse pensamento não veio do fato de Hyla ser sua fã? Sem expressão, Geralt virou a cerveja de uma só vez, então pegou a xícara de Lan e terminou também. Lan balançou a cabeça com uma risada. Tá bom, só estou brincando. Mas me diga, Geralt, por que precisamos deter o Soyatael? Geralt já havia pensado em inúmeras respostas possíveis que Lan poderia dar, mas essa não era uma delas. A pergunta o pegou completamente desprevenido, deixando-o momentaneamente sem palavras. Os olhos de Colgrin, por outro lado, começaram a brilhar. Você quer dizer... Marracão é neutro há séculos, disse Lan, balançando a cabeça. E eles querem continuar assim. Mas vivem em terras do norte, dizem ser cidadãos do norte, lucram com a economia do norte, e ainda tentam jogar dos dois lados? Não parece um pouco conveniente demais? Ele continuou. Claro, eles concordaram em nos fornecer tropas por meio de negociações comerciais, mas esse nível de apoio ainda é muito fraco. Quero atiçar um pouco as chamas e empurrá-los totalmente para o lado do norte. Claro que, tecnicamente falando, já temos recursos suficientes. Mas este lote de Soyatael é um bônus surpresa. Já que eles já estão aqui, por que não aproveitá-los? Talvez antecipando as objeções de Geralt, Lan o interrompeu rapidamente. Não se preocupe com as coisas saindo do controle. Brover Og governa Marracão com mão de ferro há séculos. Não gosto dele depois de conhecê-lo, mas tenho que admitir, ele é mais competente do que a maioria dos reis do norte. Os Soyatael não conseguirão causar muitos problemas aqui. O que vai acontecer é que a fúria de Brover se voltará contra Nilfgaard. E é exatamente isso que queremos. Aproveitando o silêncio atordoado de Geralt, Lan pegou sua xícara de volta, encheu-a novamente e começou a beber lentamente, esperando que os outros 2 bruxos absorvessem suas palavras. Então, não vamos fazer nada? Geralt perguntou após uma pausa. Não vamos fazer nada, confirmou Lan. Mas aqui é Marracão. É a terra natal de Yarpen. E Gabor e Petri também estão a caminho de Sintra em breve, hesitou Geralt. Vamos mesmo deixar os Soyatael prosseguirem com seus planos? Claro, Brover acabará por destruí-los, mas ainda haverá danos enquanto isso. Eles são quem são. Marracão é Marracão. Lan balançou a cabeça. Após um momento de silêncio, perguntou a Geralt. Diga-me, como você acha que fomos tratados aqui em Marracão? Geralt pensou um pouco. Parece decente? Isso só se compara à sua vida normal como bruxo. Lan deu uma risadinha seca. Para mim, parece nada além de camadas de esquemas e manipulação. Brover quer tudo, mas não dá nada menos que seja pressionado. Ele só cedeu sob ameaças e subornos, e mesmo assim considerou nos matar. O clã Zigrin usou você para enfraquecer monstros e tentou controlá-los. Francamente, acho que se tivessem conseguido exterminar o clã Fuxes, nos teriam declarado cúmplices. O clã Ferenc é um pouco melhor, mas só admitiu a verdade sobre a fúria dos dragões depois que a forçamos a contar. E você, como bruxo, deve odiar quando clientes lhe entregam um contrato enquanto escondem informações cruciais. Geralt e Colgrin assentiram levemente com a última observação. Não gosto de conspirar contra meus aliados, disse Lan baixinho. Quero que nossos parceiros cooperem com sinceridade, como a Rainha Neve. Mas aqui em Marracão? Se não fosse por pura sorte, provavelmente estaríamos lambendo as feridas e rastejando de volta para casa agora. Dadas as circunstâncias, acho que recorrer a alguns métodos pouco ortodoxos, desde que sejam inofensivos, é inteiramente razoável. Lan fixou o olhar nos 2 à sua frente. Isso é algo que quero enfatizar quando estabelecermos a ordem dos bruxos no futuro. Ao assumir um contrato, se o cliente for sincero e realmente precisar de ajuda, então cumprimos nosso dever e missão como bruxos. Mas se o cliente for evasivo ou movido por interesses pessoais, então não acho que devamos nos acorrentar a dogmas. Vocês não concordam? O lobo branco abaixou a cabeça. Isso ia contra sua forma de agir. Em situações como a que Lan descreveu, sua abordagem habitual era ir embora, não exigir algum tipo de retaliação do tipo, toda dívida deve ser paga. Mas as coisas eram diferentes agora. Se eles realmente quisessem reviver a escola do lobo e estabelecer a ordem, talvez fosse hora de começar a adaptar seus métodos para se alinhar mais ao que Lan estava sugerindo. Acho que já ouvi algo parecido antes. Não é um Lannister sempre paga suas dívidas. Colgrin riu visivelmente animado. Concordava plenamente com a perspectiva de Lan. Mesmo assim, sua excitação rapidamente se transformou em incerteza. Você sabe como os Vipers tiveram que mudar nossos hábitos por uma série de razões.
Só não tenho certeza se conseguimos mudar de estratégia tão facilmente. O que quero dizer é, no fim das contas, para quem exatamente estamos apontando as adagas? Ou, precisamos mesmo empunhá-las? Lan soltou uma risada suave. Não se preocupe, Colgrim. Sua escola de víboras sempre será uma parte crucial do plano. A noite estava escura e o vento era forte. Os guardas cintranos posicionados para vigiar o Soyatael foram reduzidos em 1/3, mas seus números ainda eram suficientes para realizar o trabalho. Um barulho repentino veio da escuridão não muito longe. Os soldados cintranos, já tensos após a recente visita de Hyla, ficaram tensos imediatamente, sacando suas armas em uníssono. Quem vai aí? O farfalhar cessou abruptamente, provavelmente assustado pelo grito. Algumas silhuetas robustas e firmes emergiram das sombras, baixas e largas. Quando os cintrans focaram o olhar, perceberam que se tratava de jovens anões do clã Ferenc, recém-retornados. Os senhores! Um dos anões dirigiu-se a eles hesitantemente, claramente usando um título respeitoso que adquirira durante seu tempo em terras humanas. Não somos cavaleiros, respondeu o líder dos guardas de Cintra balançando a cabeça. O que os traz aqui? Os guardas trocaram olhares estranhos. Sabiam que aqueles anões tinham facilmente o dobro ou o triplo da idade deles, mas os jovens ainda se portavam com a energia nervosa da juventude. Nós trouxemos uma refeição noturna para eles. Um dos anões ergueu uma pequena cesta de madeira em suas mãos. Ele gesticulou em direção ao prédio atrás dos Cintrans, onde os membros Soyatael estavam presos. Eles já foram nossos irmãos do clã. Eu até conheço alguns deles pessoalmente. Agora estão sendo enviados para o Monte Carbono, e quem sabe que destino os aguarda. Assim como nós, eles sofreram lá. Talvez até mais. O jovem anão olhou para baixo. Então, no mínimo, quero que eles sintam um gostinho de casa pela última vez. Se a punição do ancião significa que eles nunca mais poderão voltar, espero que a última lembrança que eles tenham de Ferenc não seja apenas uma gaiola. As palavras eram comoventes. Mas os guardas de Cintra estreitaram os olhos. Anões entregando lanches da meia-noite sem sequer carregar uma lanterna? Claro, eles poderiam alegar que não queriam que o chefe do clã descobrisse. Mas alguns desses guardas cintranos costumavam servir no Palácio Real, seus instintos eram aguçados. Eles sabiam quando algo parecia estranho. E, no entanto, o capitão da guarda simplesmente lançou ao jovem anão alguns olhares longos e indecifráveis, e então se afastou. Os olhos do jovem anão brilharam de surpresa. Não se preocupe, acrescentou o guarda. Não contaremos ao chefe do seu clã. Os jovens anões agradeceram profusamente, elogiando em voz alta os Cintrans por sua gentileza e compreensão. Mas no momento em que entraram no prédio atrás dos guardas, a expressão do jovem anão mudou. Por apenas um segundo, um lampejo de culpa passou por seu rosto, rapidamente enterrado sob emoções mais complicadas. Humanos. Lá dentro, os membros aprisionados do Soyatael já ouviam a comoção. Ao verem os visitantes, irromperam em conversas, risadas e o tilintar de tigelas. Devoraram as iguarias do clã, elogiando seu sabor e relembrando o aconchego do lar. No meio do clamor, um anão com a barba trançada em 3 tranças distintas se aproximou e sussurrou no ouvido do jovem anão. Você já se decidiu? O jovem anão manteve a voz baixa, garantindo que o barulho ao redor deles mascarasse a conversa. Quero me juntar ao Soyatael. Fomos derrotados lá. Achei que voltar para casa traria paz, mas... Ele fechou os olhos. Chamas dançavam em sua memória, dragões vermelhos, lares carbonizados, parentes lamentando a perda de entes queridos. Marracão não é o sonho de que nos lembrávamos. Precisamos de algo novo, algo mais aberto, algo que nos dê dignidade. Ele enxugou os olhos e perguntou ao anão de 3 tranças. Tudo o que você nos prometeu, era verdade? Não foi uma promessa, respondeu o anão mais velho, com firmeza. É algo pelo qual lutaremos, juntos. Então está bem. O jovem anão respirou fundo. Você vai ficar preso aqui por enquanto. Eu vou executar o plano. O que você precisa que eu faça? Capítulo 354. O preço da vingança. Os planos secretos do Soyatael permaneceram completamente despercebidos, ou talvez tenham sido apenas deixados despercebidos. Lan permaneceu por mais um tempo com o clã Ferenc, enviando seus subordinados em diversas tarefas para ganhar experiência. Mas àquela altura, a experiência necessária para subir de nível era muita para ser conquistada rapidamente apenas com missões secundárias e caçadas a monstros. Quando sua barra de experiência finalmente chegou a cerca de 3/4, ele soube que era a hora de subir a montanha. Segundo Saskia, o dragão vermelho, Keutulis, havia sofrido ferimentos bastante graves. Então, depois de todos esses dias, ou o dragão havia se recuperado o suficiente para fugir, ou ainda estava gravemente ferido e à beira da morte. De qualquer forma, era a hora de Lan fazer uma visita. Quando se tratava de questões de especialização, Lan optou por seguir os conselhos de profissionais. Desta vez, ele não trouxe ninguém além do gigante de gelo e Saskia. Se o dragão tivesse se recuperado, uma fera voadora que podia cuspir fogo em arcos amplos era muito mais perigosa para soldados comuns do que o gigante de gelo. Lan não queria arriscar baixas desnecessárias no que poderia facilmente se transformar em uma armadilha mortal. Naquele momento, Lan e Saskia estavam em ombros opostos do gigante de gelo, como se estivessem cavalgando uma fortaleza móvel. A trilha acidentada da montanha parecia suave sob seus pés e pela primeira vez em muito tempo, Lan não encontrou nenhuma fera forrageadora ou monstros furiosos.
O silêncio era tão pacífico que quase parecia suspeito. Logo, a neve onipresente das montanhas Mahakam começou a desaparecer, e o terreno rochoso abaixo foi revelado. A temperatura subiu gradualmente, passando do inverno rigoroso para o que parecia o início da primavera. Ao norte do Poço da Bruxa ficava o covil do dragão vermelho Keutulis, situado no coração de um vulcão adormecido. Antes do dragão se estabelecer, o clã Ferenc usava o local como uma forja natural para forjar. Quanto mais se aproximavam do covil do dragão, mais quente ele ficava. O caminho à frente estava agora coberto de cadáveres chamuscados e semicerrados de monstros, criaturas atraídas até ali pelos homens do chefe Vavrinek para atacar o dragão. Claramente, mesmo com a maior parte de sua força esgotada pelas drogas, o dragão vermelho havia mantido sua capacidade de cuspir fogo. Enquanto os passos pesados do gigante de gelo ecoavam pelas montanhas, o dragão nas profundezas da cordilheira se agitou. Rugido. O som ecoou como um grande sino pelo vale. Qualquer animal comum teria dado meia volta e fugido, aterrorizado pela presença de um predador de primeira linha. Mas o gigante de gelo não tinha intenção de recuar diante de um lagarto alado. Quando olhou para Lan e não viu nenhum sinal de contenção, interpretou isso como um incentivo. Como um folha enorme, começou a inspirar profundamente. O corpo de Lan instantaneamente se iluminou com faíscas esmeraldas brilhantes, e num clarão de luz dourada, ele desapareceu do ombro do gigante, reaparecendo a 20 passos de distância. E então, meu Deus! Foi como se alguém tivesse disparado um canhão sônico nas montanhas. Uma onda de choque invisível irrompeu do rugido do gigante de gelo, varrendo o ar e espalhando poeira e pedrinhas em todas as direções. Até os penhascos pareciam tremer sob a força do som. Lan já havia corrido para o lado e tapado os ouvidos. Saskia, ainda empoleirada no ombro do gigante, cutucou a orelha calmamente e imperturbável. Respirou fundo e respondeu com um rugido. Cara! O emblema do grifo em seu peito tremeu levemente. Embora permanecesse em forma humana, ela claramente usara magia para reproduzir sua verdadeira voz. O poder majestoso de um dragão estava totalmente presente naquele rugido. Depois que os rugidos de 2 dragões e um gigante soaram um após o outro nas montanhas, o ambiente ficou estranhamente silencioso, e até o vento parou de fazer barulho. Farfalhar, farfalhar. Lan, com seus sentidos de bruxo aguçados, notou várias manchas escuras se movendo à distância. Aladas ou não, escavadoras ou corredoras, todas as criaturas na área estavam em pânico, dispersando-se desesperadamente para longe da cordilheira. Assim que os rugidos gêmeos e o vento uivante desapareceram, Lan reapareceu em um clarão dourado no ombro do gigante de gelo, trocando um olhar com Saskia. A jovem dragão parecia imersa em pensamentos. Quando percebeu que Lan a observava, hesitou e então disse que Keutulis realmente não se recuperou. Aquele rugido. Sou fraco. Mas há algo mais em sua voz também, uma emoção que não consigo decifrar. Teremos que encontrá-la para ter certeza. De fato, ninguém entende os dragões melhor do que os próprios dragões. Provavelmente, Keutulis não percebeu pelos passos que o intruso era um gigante de gelo, então rugiu em alerta. Mas ao fazê-lo revelou tanto sua condição física quanto sua localização precisa, facilitando a busca de Lan e dos outros pelo covil. A partir daí, o dragão vermelho não emitiu mais nenhum som. Seguindo os rastros persistentes de calor, Lan e sua equipe logo chegaram a uma cratera vulcânica, que irradiava intensas ondas de calor. O gigante de gelo franziu a testa para o ambiente, mas não demonstrou nenhum desconforto real. Embora vivesse nos picos nevados, ainda era uma criatura de carne e osso, não um espírito elemental que se desintegrava ao simples toque do calor. De fato, durante invernos rigorosos, os gigantes de gelo às vezes se refugiavam nas fontes termais naturais das montanhas para sobreviver. Rugidos abafados ecoaram pela caverna, cheios de uma dor tão crua que mesmo sem a tradução de Saskia, Lan conseguia senti-la. A expressão de Saskia mudou de repente. Enquanto o gigante de gelo avançava com um estrondo, ela saltou do ombro dele e pousou na frente de Lan, hesitando por um instante antes de dizer, Lan, você poderia esperar aqui um pouco? Preciso entrar e falar com Keutulis primeiro. Lan franziu a testa ligeiramente. Nesse momento, o rugido angustiado vindo do fundo da caverna aumentou de tom, tornando-se ainda mais agonizante. Foi como se algo tivesse feito sentido para Lan. Ele assentiu levemente para Saskia. Uma luz dourada envolveu o corpo humanoide da garota dragão, e dentro desse brilho, sua forma de dragão verde-dourado de 10 metros de comprimento retornou, serpenteando pelo túnel subterrâneo. Roou o ar? Saskia soltou um rugido hesitante em direção às profundezas. Um rugido muito mais enfurecido logo ecoou de volta, mas ela não desistiu. Em vez disso, respondeu repetidamente com chamados amigáveis e despreocupados. Finalmente a voz rosnante lá dentro começou a se suavizar. Desdobrando suas asas verdes que não conseguiam se abrir completamente na caverna estreita, Saskia avançou com a ajuda da magia do vento. Seus passos ecoando mais alto que os do gigante de gelo enquanto corria para as profundezas. Claramente ela estava ficando ansiosa. Momentos depois, os lamentos de dor incontroláveis do dragão vermelho começaram a sacudir a caverna espaçosa. O som estrondoso reverberou violentamente, forçando Lan a se encolher com volume. Seus tímpanos gritaram em protesto, e ele rapidamente tirou um par de protetores de ouvido do inventário e os enfiou.
Meu Deus, perguntou o gigante de gelo curiosamente ao ver o gesto estranho de Lan. Lan ignorou o bruto desajeitado. Esperou até que os rugidos do dragão vermelho gradualmente se dissipassem antes de sinalizar para o gigante avançar. Em pouco tempo, o túnel se abriu para uma vasta câmara, menos parecida com um covil e mais com a morada pessoal de uma criatura enorme. Embora não houvesse móveis ou esculturas dignas de nota, o projeto arquitetônico era impressionante. Embora totalmente alheio à sensibilidade humana ou élfica, era estranhamente harmonioso por si só. Os dragões eram os antigos governantes do continente, criaturas de grande inteligência, seres não humanos muito diferentes dos monstros comuns. E sem surpresa, Lan também viu montes de ouro, prata e pedras preciosas espalhadas por ali. Parte disso havia sido coletada pela própria Keutulis, o restante claramente havia sido doado por outros. Saskia já havia retornado à sua forma humana e estava ao lado de Keutulis, com os olhos cheios de preocupação enquanto observava o dragão vermelho. Suas roupas anteriores haviam sido rasgadas durante a transformação, então ela vestiu às pressas o que parecia ser uma peça de armadura ornamental da coleção. Keutulis, o dragão vermelho, jazia encolhido em um canto, ofegando fracamente. Toda a hostilidade em relação a Saskia havia desaparecido. Seu estado atual era lamentável. Seus ferimentos da batalha com o gigante de gelo não haviam cicatrizado. Até mesmo a cabeça sobre a qual ela repousava exibia escamas quebradas e lascadas, e esporões ósseos, alguns ainda incrustados na carne ensanguentada. Ao sentir Lan e o gigante se aproximando, ela levantou a cabeça lentamente e disse com a voz rouca: Humano, olhe. Olhe para Marrakon, olhe para os anões. Veja o que você e seu gigante fizeram comigo. Apesar da forma enorme do dragão, não era ela quem mais chamava a atenção na caverna. Eram os ovos de dragão. 4 deles. Keutulis havia enrolado o corpo em um círculo fechado, envolvendo os ovos em sua proteção. Cada ovo repousava sobre uma gema vulcânica brilhante, lançando uma suave luz vermelha que iluminava suas cascas de cor derretida. Mas o brilho era fraco, ameaçador. Os ovos tinham aproximadamente a altura de um anão médio, mas suas cascas eram ásperas, irregulares e finas em alguns pontos. Em alguns pontos era possível até ver a membrana fibrosa interna, e lá dentro, a leve contração de embriões de dragão subdesenvolvidos. Esses ovos foram forçados a sair do corpo da mãe antes de estarem totalmente formados. Era isso que Keutulis queria dizer com o que Marrakon, os anões, Lan e o gigante haviam feito com ela. O clã Ferenc havia misturado enormes quantidades de poções indutoras de aborto aos tributos. Anões haviam atraído monstros perigosos para as montanhas, levando a dragoa grávida a um movimento intenso. E finalmente a surra brutal do gigante de gelo selou seu destino. Keutulis abortou e pôs 4 ovos mal formados. E assim que o dragão vermelho estava falando com Lan, um dos embriões dentro de um ovo parou de se mover abruptamente. A membrana fibrosa ao redor dele perdeu a cor. O dragão vermelho soltou um grito de cortar o coração que abalou toda a câmara. Diante de uma cena tão comovente, a expressão de Lan permaneceu fria e inalterada. Não reclame comigo, dragão vermelho, disse ele secamente. Os únicos que sentirão pena de você agora são os da sua própria espécie, ou monstros que não veem valor na vida humana. Ele balançou a cabeça. Lutei contra você para salvar meus companheiros de suas garras e chamas. E os anões, eles armaram suas armadilhas para vingar os incontáveis parentes que morreram em suas mãos. A fúria deles vem fermentando há séculos, nascida da opressão e exploração que sofreram aos seus pés. Seu destino não merece compaixão. Na verdade, pode-se dizer que não passa de justiça. Saskia olhou para Lan, como se quisesse falar, mas se contivesse. No entanto, sendo bem educada, ela entendeu que ele não estava errado. Você trouxe comigo meu parente, este pequeno dragão verde não tão inteligente, mas de bom coração. Keutulis lançou um olhar para Saskia. Embora claramente desprezasse os ideais da jovem dragão, não podia negar que ela o ajudara em seu momento de sofrimento, conquistando sua benevolência. Então por que você está aqui, humano? Para zombar de mim como um vencedor? Para reivindicar meu tesouro? Ou está aqui simplesmente para seguir as ordens daqueles anões e acabar com a minha vida? Lan riu baixinho e balançou a cabeça. Poupe-me das provocações. Os anões não podem me dar ordens. E já que eu trouxe Saskia aqui e permiti que ela te ajudasse, você já deveria ter percebido, não estou aqui para tirar sua vida. A menos que você realmente abuse da sorte. Enquanto suas palavras ecoavam, o gigante de gelo atrás dele socou o peito em perfeita sincronia. Uma onda massiva de energia mágica irrompeu de seu corpo. O bracelete de carvalho na palma da mão do gigante se desenrolou e em 2 respirações, transformou-se em um cajado nodoso que cintilava com um brilho metálico. As pupilas do dragão vermelho se contraíram. Aquele cajado, se esmagado contra um crânio, seria definitivamente mais brutal do que o punho do gigante de gelo. Lançou um olhar pesaroso para seus 4 ovos de dragão. Momentos antes, enquanto conversavam, um dos embriões ali dentro parou de se mover. Embora ainda houvesse um tênue resquício de vida, ele estava visivelmente além da capacidade de eclodir. Não, na verdade, a julgar apenas pela aparência, nenhum dos 4 ovos era viável. E no entanto, movido por um feroz instinto maternal, o dragão vermelho ainda os protegia. Em muitas obras literárias, os dragões são frequentemente retratados como feras selvagens, indiferentes aos seus descendentes. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade.
Como já mencionado, os dragões já dominaram um continente civilizado. E quanto mais avançada a civilização, mais profundo é o seu respeito pela ética e pela moralidade, e entre elas, a proteção de seus filhotes ocupa um lugar central. Você diz que não quer me matar. Então deve estar aqui como mensageiro dos anões, tentando negociar? Tentando me fazer deixar Marracão? O rosto escamoso do dragão vermelho se contorceu em um sorriso de escárnio distintamente humano. Mas olhe para os meus filhos. O que você acha que ainda resta para conversar? Humano, filho do sangue ancestral. Se você e seu gigante não me matarem agora, então, assim que o destino dos meus filhos estiver selado, independentemente do resultado, transformarei Marracão em um mar de chamas. Quel'Thulis encarou Lan com um olhar ardente. Dragões não voltam atrás em suas palavras. Lan assentiu solenemente. Entendo. Mas sua suposição está equivocada. Não estou aqui hoje pelos anões. Estou aqui em meu próprio nome e em nome do reino que me apoia, para negociar os termos da sua rendição. Rendição? Termos. As pupilas do dragão vermelho se estreitaram em lascas quase invisíveis. Isso mesmo. Lan assentiu calmamente. Você atacou meus soldados. Como comandante juramentado, tenho o dever de protegê-los e de matá-lo. Mas, neste momento, você claramente não tem mais poder para resistir. Você é meu prisioneiro. E segundo a lei humana, você é obrigado a negociar seu resgate, a trocar riquezas pela sua vida. Suas palavras foram como faíscas em um barril de pólvora. Prisioneiro. Impotente? Trocar por uma vida? A cada palavra, a fúria do dragão vermelho aumentava. Humano, você ao menos sabe com quem está falando. Você roubou as glórias desta terra e escondeu sua fraqueza com arrogância. Você ao menos sabe o que um dragão realmente é? Uma onda de calor escaldante avançou, a pressão do vento quase palpável. Se não fossem os ovos, aqueles restos frágeis e quase mortos, o dragão poderia ter arrastado seu corpo ferido para frente e lutado contra Lan até a morte ali mesmo. Mas Lan permaneceu calmo, completamente impassível diante do perigo. Não apenas por confiança no gigante de gelo e em Saskia, mas também porque estava confiante nos termos que estava prestes a propor. É claro que os termos são recíprocos. Entre as condições para o seu resgate está esta: você servirá Cintra pelo resto dos seus dias. E entre as obrigações que assuma em troca está esta: o resgate de seus filhos. Capítulo 355. Poder, orgulho e a dívida de um dragão. Lan olhou para o painel do sistema seguidor, e então se virou para observar o tesouro do dragão vermelho, pilhas de tesouros e relíquias mágicas brilhando na penumbra da caverna. Ele se perguntou quantos daqueles itens encantados poderiam ser usados para extrair pontos de habilidade. No momento, ele só tinha um ponto de habilidade restante. Além disso, ele não esperava que a dragão vermelha fosse tão fértil. Ela já havia posto 4 ovos. E isso sem contar os pontos de habilidade que ele precisaria gastar para contratar Quel'Thulis. Em outro lugar na caverna, enquanto o dragão vermelho processava as palavras de Lan, a temperatura ao redor deles despencou por um instante. E então voltou a subir com intensidade vulcânica. Seus olhos ardiam de fúria, mas antes que pudesse rugir sua indignação, Lan ergueu a mão, interrompendo-a no meio da respiração. Ele não tinha intenção de perder tempo discutindo. Em vez disso, expôs os fatos clara e friamente. No momento em que me viu, você me chamou de filho do sangue ancião. Isso significa que você sabe exatamente o que essas palavras implicam. Lan balançou a cabeça. É um poder predito para salvar o mundo. Salvar alguns dos seus filhotes não deve ser um problema. Posso absorver fontes naturais ou artificialmente concentradas de energia caótica de alta densidade e usar essa energia para dar a uma criatura uma segunda chance na vida. Ele evitou deliberadamente mencionar seu sistema seguidor, optando por reformulá-lo. Cada criatura só pode receber essa infusão uma vez. Mas duvido que seus filhos precisem de uma segunda dose tão cedo. Dada a obsessão dos dragões por colecionar coisas valiosas, Lan tinha certeza de que essa fera ancestral, sabe-se lá quantos séculos ou milênios de idade, possuía itens em seu tesouro que poderiam ser convertidos em pontos de habilidade. Usar seus próprios tesouros para fazer contratos com seus filhotes? Lan achou a ideia perfeitamente poética. Em troca de salvar seus filhos, continuou ele, quero que você se ajoelhe e me ofereça sua mais sincera gratidão. Então você jurará dedicar cada grama do seu poder à minha causa. Esse voto reduziria significativamente o custo de experiência de formar um contrato com um dragão vermelho. Sua última exigência foi como óleo jogado na fogueira. A temperatura na caverna atingiu um pico escaldante, como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. Mas então, não entrou. Foi como se uma mão divina tivesse contido a erupção, suprimindo-a completamente. Porque Lan havia agarrado o ponto mais vulnerável do dragão vermelho. Suas pupilas se contraíram em fendas estreitas. Após uma longa e tensa pausa, sua voz ecoou pela caverna, fazendo as paredes tremerem. Mesmo ferida, ainda sou uma só com este vulcão. A qualquer momento, posso desencadear uma erupção ou destruir esta caverna inteira. O gigante de gelo e meus parentes podem sobreviver, mas você, humano, não. Se você realmente puder salvar meus filhos, então. Antes que ela pudesse terminar, o corpo de Lan explodiu em uma explosão de luz âmbar brilhante. Um piscar de olhos depois, ele estava no topo da enorme cabeça do dragão vermelho. Seu pé esquerdo repousava sobre uma crista óssea no focinho dela. Seu pé direito estava apoiado em uma escama estilhaçada que ainda não havia crescido novamente.
Em sua mão, a espada da Dama do Lago brilhava com luz dourada, sua lâmina pairando logo acima da órbita ocular. A ponta da espada estava pronta para perfurar a estreita fenda de sua pupila. Queotulis, com sua percepção aguçada, percebeu imediatamente o que havia acontecido. Não se tratava de um simples feitiço de movimento. Lan havia usado teletransporte espacial, o que significava que ele tinha uma maneira de escapar instantaneamente da caverna. A ameaça dela não significava nada. Ou, disse Lan friamente, saio daqui hoje com o título de matador de dragões, 4 ovos de dragão inestimáveis e um tesouro de materiais alquímicos. O que você acha, dragão vermelho? O calor sulfúrico de sua respiração chicoteou o manto de Lan ao redor dele. Queotulis encarou a ponta de sua espada e os olhos dourados e escuros do leão atrás dela. Queotulis? Saskia, que observava o confronto com crescente ansiedade, gritou de repente, seus filhos. Enquanto discutiam, outro dos ovos parou de pulsar com vida. A visão foi como uma contagem regressiva para a catástrofe, e destruiu as defesas mentais do dragão vermelho. Como ela havia dito antes, os dragões já foram os governantes do continente. Seus valores culturais superavam os da humanidade moderna, especialmente quando se tratava de proteger seus filhotes. Filha do sangue ancião, ela rosnou por fim. Você disse que seu poder requer energia caótica de alta densidade, seja ela formada natural ou artificialmente. O que exatamente você quer dizer? Itens mágicos especiais. Ou gemas formadas naturalmente que carregam energia caótica, respondeu Lan, olhando para o ainda tenso dragão vermelho. Você ainda se apega ao seu orgulho. Ainda finge ser um dragão poderoso acima de tudo. Mas por uma mãe, estou disposto a ser um pouco mais indulgente. Queotulis piscou e respondeu lentamente. Todos os meus tesouros infundidos pelo caos se foram. Eu os consumi, sejam minérios ou artefatos. Nós, dragões, podemos absorver energia caótica para nos fortalecer. As coisas de que você está falando são recursos preciosos para nós. Exceto por... Seu olhar se voltou para um canto do ninho. Aqueles. Seguindo sua linha de visão, Lan viu 4 pedras vermelhas brilhantes sob os ovos de dragão. Eram pedras preciosas brutas, sem lapidação, cheias de impurezas. Inúteis para troca. Mas apesar das falhas, ainda continham traços de energia caótica. Provavelmente coletadas por Queotulis como petisco para seus filhotes. Espero que seus filhos tenham sorte. Sob o olhar atento de Queotulis, Lan aproximou-se dos ovos de dragão. Não tocou nos ovos, cujas cascas ainda não estavam completamente formadas. Em vez disso, pousou a mão na pedra preciosa vermelha áspera abaixo deles. Fonte de magia detectada. A notificação do sistema soou perfeitamente no momento certo. Um segundo depois, uma corrente quente, como se estivesse mergulhando em uma fonte termal, fluiu por sua mão esquerda e entrou em seu corpo. Ponto de habilidade mais 1. Embora a pedra parecesse substancial, não era refinada. A quantidade de energia caótica dentro dela era mínima, mal dava para um ponto de habilidade. Mesmo assim, Lan estava satisfeito. Uma a uma, ele absorveu a energia das 4 gemas. 4 pontos de habilidade ganhos. Então, ele colocou a mão no primeiro ovo que havia perdido seu sinal de vida. A tela inventário não o exibia como um item, o que significava que ele não havia morrido completamente, ele ainda continha uma centelha de vida. Gastando um ponto de habilidade, Lan abriu um novo painel, seguidor. Conforme o contrato era formado, ele sentiu sua barra de experiência cair ligeiramente 2 dígitos. Seguidor, sem nome. Gênero, masculino. Raça, dragão vermelho. Nível, 1. Talento, criatura do caos. Experiência, 0.000. PV, 400. Mana, 250. Estoque, nenhum. Slot de habilidade, nenhum. Missões, nenhuma. É talento compartilhado do seguidor. Criatura do caos? Criatura do caos, um ser naturalmente capaz de absorver energia caótica. Ele pode instintivamente absorver o caos onipresente para se fortalecer. Ainda não é eclodido. As estatísticas do ovo de dragão eram as mais básicas possíveis. Mas esse talento por si só já era uma agradável surpresa para Lan. Talvez fosse por isso que a raça dos dragões conseguia se fortalecer mesmo sem fazer absolutamente nada. Essa característica inata deu a Lan um caminho totalmente novo para o poder. Não muito longe, Saskia de repente notou uma aura estranha, porém familiar, emanando de Lan. Era algo que lhe dava a impressão de ser parente, mas diferente. Havia semelhança suficiente para despertar uma sutil sensação de proximidade em seu coração dracônico. Quanto a Queotulis, não poupou Lan um segundo olhar. Sua atenção estava toda voltada para o ovo de dragão. No momento em que Lan colocou a mão sobre o ovo rachado, algo incrível aconteceu. A casca quebrada começou a crescer novamente em um ritmo visível a olho nu. Em poucos segundos, o objeto estilhaçado com a membrana exposta transformou-se em um ovo de dragão impecável e vibrante. Se não fosse pelos outros 3 ovos quebrados ainda embalados em seus braços, e seus próprios ferimentos graves, o dragão vermelho teria jogado a cabeça para trás e rugido para os céus em pura alegria. Rápido! Depressa! Urgiu o dragão vermelho, mal conseguindo conter a excitação. Filho do sangue ancião, ainda faltam 3. Mas Lan retirou a mão de repente. Virando-se para o atordoado dragão vermelho, ele disse calmamente, eu estava disposto a ser um pouco mais indulgente, pelo bem de uma mãe. Mas esse perdão acaba agora. Provei que possuo a capacidade de salvar seus filhos. Então agora é a sua vez. Seu tom era deliberado e poderoso, cada palavra soando como uma batida de tambor de guerra.
Quero que você se humilhe com a maior humildade e me ofereça a sua mais sincera gratidão. Depois jure que dedicará cada grama de suas forças para me servir. Não se tratava de Lan aumentando as apostas de repente ou brincando com as emoções. Era simplesmente que não se podia confiar naquele dragão vermelho. Durante todo o processo, aproximando-se do ovo, realizando o resgate e tendo sucesso, Keltulis manteve suas garras, a ponta da cauda e sua enorme mandíbula apontadas para Lan com foco inabalável. E depois que Lan conseguiu prender o primeiro ovo, aquela ameaça silenciosa atingiu o ápice. Ele quase conseguia sentir o ar esquentar dentro do covil. Pense bem, quando o dragão percebeu que Lan poderia ajudar os ovos, sua primeira reação não foi implorar, mas ameaçar. Isso por si só já dizia muito sobre a natureza de Keltulis. Para ser justo, Lan compreendia. E justamente por compreender, não ousava baixar a guarda nem depositar a mínima confiança. Dragões tinham altos padrões morais quando se tratava de criar seus filhotes, mas nenhum quando se tratava de honrar pactos. Lan não tinha dúvidas de que assim que revivesse os 4 ovos, o dragão vermelho, não importava o quão ferido estivesse, imediatamente começaria a tramar como se livrar dele ou até mesmo matá-lo de uma vez. Nessas circunstâncias, nem mesmo queimar a experiência de um nível inteiro seria suficiente para fazer Keltulis formar um vínculo de livre vontade. E no momento em que Lan deixasse o covil, o dragão desapareceria com os 4 ovos sem deixar rastros. Deixar as coisas nas mãos do senso moral de outra pessoa? Esse nunca foi o estilo de Lan. Ele preferia controlar cada etapa do processo sozinho. Foi por isso que ele começou com apenas um ovo restaurá-lo, reacender a esperança no coração do dragão e então usar o amor pelos 3 ovos restantes para esmagar qualquer resistência. Esse era o seu verdadeiro plano. E estava funcionando. Apesar da visível raiva de Keltulis diante da exigência de Lan, a temperatura dentro do covil não aumentou. A fúria do dragão vermelho era evidente, mas seu olhar não conseguia parar de se voltar para o ovo recém-restaurado. Baque. O gigante de gelo deu um passo à frente, segurando firmemente seu cajado de carvalho e os olhos brilhando de cautela. Com um suspiro longo e relutante, Keltulis finalmente abaixou a cabeça em direção a Lan. Sua garganta roncava profundamente, cada vibração ecoando pelo covil do dragão como o início de um ritual sagrado. Do lado de fora, Saskia finalmente relaxou. O dragão vermelho havia deixado de lado seu orgulho brutal. Os filhotes viveriam. A paz havia sido alcançada. E em breve, esse ser ancestral poderia até vir trabalhar ao lado dela em Sintra. Para ela, esse era o melhor resultado possível. Mas Lan franziu a testa. O dragão vermelho podia estar repetindo suas palavras de gratidão e votos como uma máquina. Mas Lan conseguia ver o orgulho e o desprezo ainda profundamente enraizados em seu coração. Conquistar alguém assim consumiria uma quantidade absurda de pontos de experiência. Talvez ele devesse deixar o gigante de gelo colocar algum juízo na cabeça dela. Lan olhou para seu companheiro imponente, refletindo sobre o assunto. Mas antes que pudesse agir, algo completamente inesperado aconteceu, algo que nem ele havia previsto. O ovo de dragão que ele havia contraído como seguidor, vinha se desenvolvendo de forma constante, imbuído de força vital, crescendo inteiro e saudável. Mas as mudanças pelas quais passou não pararam por aí. Enquanto a tensão aumentava entre Lan e Keltulis, o ovo começou a tremer violentamente. Racha. Sob os olhares atônitos de todos os presentes, pequenas fraturas se espalharam repentinamente pela superfície do ovo. Lá dentro, uma forma de vida vigorosa lutava com todas as suas forças para se libertar e alcançar o mundo além. Com um último choque forte o suficiente para levantar o ovo inteiro do chão, a casca finalmente cedeu, abrindo-se com um estalo irregular. De lá saiu uma cabeça viscosa e feia coberta de muco, sim, mas muito viva, saudável e cheia de força. Gra e rugido. Naquele instante, todo traço de desafio, suspeita, hostilidade e intriga desapareceu dos olhos de Keltulis. O enorme dragão vermelho encarou com os olhos arregalados o filhote recém-nascido. Todas as suas arestas afiadas pareceram se suavizar num piscar de olhos, e sua forma titânica subitamente se assemelhava mais a uma pedra de jade quente e suave. Aproveitando o momento, Lan colocou a mão esquerda na pele do dragão vermelho, o pacto estava selado. Sua barra de experiência caiu 3 dígitos. Um custo significativo, mas ainda dentro dos limites aceitáveis. Ele tinha aproximadamente metade de um nível de experiência restante. Seguidor, Keltulis. Sexo, feminino. Raça, dragão vermelho. Nível, 1. Talento, criatura do caos. Experiência, 0.000. HP, 4.792, 20.000. Mana, 3.678, 10.000. Estoque, vazio. Habilidades: veias de lava, sopro de chamas, ocultismo avançado, conhecimento avançado sobre dragões, conhecimento comum intermediário, magia básica sobre dragões, metabolismo rápido. Missão atual, nenhuma. O compartilhando talentos dos seguidores? Já tem talento. Criaturas do caos. É compartilhando habilidade de seguidor. Você adquiriu a habilidade metabolismo rápido, combinando com a habilidade do bruxo, metabolismo aprimorado? Nenhum dos anões Ferenc jamais esqueceria a visão que testemunharam naquele dia. O vulcão adormecido há muito tempo, reivindicado há séculos pelo dragão vermelho Keltulis, entrou em erupção sem aviso, a sua fúria era inspiradora. Em meio às nuvens ondulantes de cinzas vulcânicas, Keltulis subiu aos céus, rugindo enquanto cruzava a cordilheira Marrakon, e desapareceu, com destino desconhecido.
Capítulo 356. A chama oculta de Mahakam. Graças ao parâmetro definido pelo painel de atributos do gigante de gelo, o conjunto de habilidades do dragão vermelho, Kyotulis, embora inegavelmente poderoso, não assustou mais Lan e o fez reagir exageradamente. Em comparação, Kyotulis tinha menos saúde que o gigante de gelo, o que sugeria uma resiliência física inferior. Suas reservas de mana eram maiores, é verdade, mas os dragões vermelhos, segundo a tradição, não eram exatamente famosos por suas proezas mágicas. Após algumas perguntas, Lan confirmou que Kyotulis tinha uma grave falta de conhecimento arcano. Portanto, qualquer esperança que ele tivesse de que ela funcionasse como uma torre de artilharia mágica foi frustrada logo no início. Seu verdadeiro papel era o de uma fortaleza móvel, capaz de voar e cuspir chamas. Seu alto mana servia mais como resistência mágica e após a morte, como condutividade mágica bruta, uma vez que seu corpo era coletado para componentes alquímicos. Quanto à conjuração de magias em si, melhor não esperar nada. Em pura habilidade de conjuração, Kyotulis ficou atrás tanto de Mosezak quanto de Triss, superando por pouco o próprio Lan. Lan considerou isso um trágico desperdício de talento. Então, designou Saskia para ser sua tutora mágica em Sintra, para ajudar Kyotulis a se conectar com sua energia caótica. Saskia concordou sem hesitar. Seguindo Kyotulis, Lan procedeu à contratação dos 3 ovos de dragão restantes. Como ainda não haviam eclodido, seus painéis estavam completamente em branco, sem habilidades, sem atributos. Embora nenhum novo talento ou habilidade tenha sido desbloqueado, todos os pontos de habilidade gastos foram reembolsados. Pouco tempo depois, os ovos eclodiram e deram origem a 3 dragões bebês. No total, Lan agora tinha um dragão vermelho pronto para o combate, 4 filhotes, um novo talento, forma de vida caótica, e havia trocado o metabolismo rápido do dragão vermelho pelo metabolismo aprimorado do bruxo. Ele ainda tinha 3 pontos de habilidade sobrando. Criar um filhote leva tempo, muito tempo, mais tempo até do que treinar um mago completo. Lan imaginou que esses filhotes não seriam de grande utilidade por décadas, mas para começo de conversa, eles nunca fizeram parte do plano. Seu verdadeiro interesse sempre fora a mãe deles. Quanto aos 3 pontos de habilidade restantes, Lan os guardou por enquanto. Não havia pressa em aumentar seu próprio poder. A maioria das habilidades disponíveis não faria diferença significativa de qualquer maneira. Melhor economizar para um grande aprimoramento na categoria, mutação secundária, ou usá-los para contratar seguidores mais úteis e acumular experiência. Duque Lannister, o gigante de gelo retornou de longe, seus passos ecoando fracamente pela terra. Vavrinek correu ao encontro de Lan antes mesmo que ele pudesse se firmar. Acabamos de ver Kyotulis voando para longe. Vocês falharam em matá-la? Lan balançou a cabeça, decepcionado. Ela tem asas. Se ela estiver decidida a ir embora, nem o gigante de gelo poderá detê-la. Kyotulis estava destinada ao campo de batalha. Ela era o trunfo de Lan, uma arma destinada a equilibrar as chances entre Sintra e Nilfgaard. No entanto, ela não tinha a capacidade de Saskia de assumir a forma humana, então, por enquanto, Lan precisava manter sua existência em segredo, esperando o momento certo para libertá-la. Quanto a manter Vavrinek no escuro, Lan imaginou que assim que os anões soubessem, o resto do mundo logo saberia. Tanto faz a arma secreta. É uma pena. Será que ela vai voltar? Vavrinek parecia realmente desanimado. Como não conseguiram matar o dragão vermelho, Vavrinek usou a possibilidade de seu retorno como justificativa para voltar atrás em sua promessa de enviar metade dos guerreiros do clã para ajudar Sintra. Lan não o culpava. Ele de fato havia prometido que o dragão vermelho não incomodaria o clã Ferenc novamente, mas sem provas, era tudo conversa fiada. E agora que tinha o dragão sob seu comando, além do apoio da maioria de Zigrin e Fuxes, a ajuda de Ferenc não era mais tão crucial. Ainda assim, o que era de Sintra por direito continuaria sendo de Sintra. Mesmo que não tivessem matado o dragão, as forças de Sintra desempenharam um papel importante na eliminação das feras mágicas que assolavam o clã Ferenc. Lan usou esse fato como alavanca para reabrir as negociações com Vavrinek. Com a mediação de Gabor e Petri, eles finalmente concordaram com um número razoável de reforços, uma força de infantaria respeitável. Até então essa tinha sido a negociação de suporte mais tranquila que Lan já havia passado entre os 3 clãs. Com os negócios resolvidos, as forças de Sintra não tinham mais motivos para permanecer. Em seguida, retornariam ao Monte Carbon para resgatar os guerreiros Zigrin que aguardavam julgamento, finalizariam a transferência de poder com o ancião em chefe e então, retornariam a Sintra com seus reforços. Assim que retornassem com sua infantaria pesada anã, seria a hora de guerrear contra Nilfgaard e reconquistar sua terra natal. Só esse pensamento incendiou o coração de todos os sintranos, mesmo em meio à neve e aos ventos congelantes. Duque Lannister, temos mais um pedido. Quando eles estavam se preparando para sair, Vavrinek se aproximou de Lan mais uma vez. O leão de Sintra ficou curioso. Atrás de Vavrinek, havia uma fileira de prisioneiros Soyatael e os jovens guerreiros Ferenc os guardando. Vavrinek explicou: estamos escoltando esses traidores até o Monte Carbon para enfrentar o julgamento do ancião-chefe. Esses jovens guardas são todos novatos, quase sem experiência real. Esperávamos que eles pudessem viajar com vocês, sob a sua proteção. Lan examinou o grupo e notou que muitos dos jovens guardas anões eram os mesmos que ele havia resgatado da encosta da montanha não muito tempo atrás. Você está indo para o Monte Carbon?
Um dos jovens anões deu um passo à frente e fez uma reverência. Lan o reconheceu como aquele que lhe implorara para perseguir o dragão vermelho e salvar o clã. Ele era o mais inteligente do grupo, um líder nato entre os jovens. Sim, meu senhor Duque. Acabamos de voltar para casa e queremos nos reestabelecer rapidamente em Marracão, definir nossos papéis e deveres futuros. Proteger estes. Soyatael é o início do nosso novo trabalho. Mais tarde, representantes dos jovens que retornam de cada clã serão enviados para encontrar o ancião-chefe para interrogatórios e designações. Naquele instante, Lan compreendeu. Um sorriso cúmplice surgiu em seu rosto enquanto seu olhar alternava entre os jovens ferencianos e os prisioneiros Soyatael. Atrás dele, a expressão de Colgrin se obscureceu. Observando os jovens anões, percebeu com pesar que muitos deles eram os anões que ele havia trazido de volta para casa recentemente. Qual o seu nome? O jovem ferenciano fez outra reverência respeitosa. Pode me chamar de Bitruik, meu senhor Duque. Então está bem, Bitruik. Lan assentiu. Faça bem o seu trabalho. Siga minha unidade. De volta ao Monte Carbon, mesmo não sendo sua primeira visita, os moradores de Cintra não conseguiram deixar de se maravilhar com a magnitude da cidade esculpida na montanha. Os guardas do Monte Carbono, no entanto, ficaram claramente alarmados ao avistar o gigante de gelo. Da última vez que o grupo de Cintra veio, certamente não trouxeram aquele monstro. Mas Lan não tinha intenção de esconder a criatura imponente desta vez. Em vez disso, deixou o gigante marchar orgulhosamente com o resto de sua comitiva, até os portões do Monte Carbono. O gigante de gelo não era mais um segredo. Lan havia parado de tentar esconder sua existência. Aliás, um dos motivos de seu retorno ao Monte Carbono era para que uma armadura de ferro adequada fosse forjada para o gigante. Então exibi-la abertamente facilitaria futuras negociações. Ainda assim, o impacto visual desta fera ancestral era intenso. Tão intenso, aliás, que agora Lan e seu grupo tinham dificuldade até mesmo para entrar na cidade. Enquanto Lan esperava do lado de fora, olhando para a cidade imponente e se perguntando se 2 dragões e um gigante seriam suficientes para derrubar o lugar, uma figura familiar saiu correndo de dentro dos portões. Era Barclay Els, um coronel de Marracão que anteriormente ajudara a entregar as ordens do ancião em chefe, impedindo assim uma guerra entre os clãs Zigrin e Fuxes. De volta às terras de Davor, ele e Lan tiveram uma breve, mas agradável conversa. Agora, era Barclay quem viera recebê-lo. Duque Lannister, você nunca disse que estava trazendo algo tão espantoso, disse Barclay, esticando o pescoço para encarar cautelosamente, mas com admiração, o gigante de gelo. Ouvi falar do que aconteceu em Ferenc. Então foi esse sujeito que expulsou Keotulis, não foi? Se você o tivesse convocado naquela época, os Zigrin e os Fuxes não teriam ousado lutar. Lan não respondeu à frase, apenas sorriu e disse, não era a hora certa naquela época. Agora, eu o trouxe aqui para ver se conseguimos forjar uma armadura adequada para ele. Barclay riu baixinho, erguendo a cabeça novamente. Uma armadura para isso? Não consigo nem imaginar a cara dos Nilfgaardianos quando virem. Certo, entrem. Os portões do Monte Carbono eram enormes e mesmo assim, o gigante de gelo teve que se curvar para passar. Os anões não tentaram impedi-lo de entrar. Afinal, uma capital como Monte Carbono tinha uma força de nível superior à de qualquer clã remoto de terras distantes. Nem mesmo Keotulis ousaria atacar o Monte Carbono de forma imprudente, muito menos este gigante de gelo. O gigante podia enfrentar um dragão vermelho em combate aberto, mas para civilizações como humanos e anões, ele era, na verdade, mais manejável do que um dragão. Embora os anões se mantivessem cautelosos, não se envergonhavam com pânico exagerado. Você voltou rápido demais, explicou Barclay em voz baixa enquanto conduzia Lan aos seus aposentos. O ancião-chefe ainda não retornou ao Monte Carbon. Sua reunião terá que esperar até amanhã. Tudo bem, respondeu Lan com um tom tranquilo. Eu entendo como essas coisas funcionam. Aliás, o tempo livre me dá a chance de cuidar de alguns outros assuntos. Enquanto ele falava, seu olhar se desviou para uma figura à distância. Esperando não muito longe estava House, o homem que Lan deixará para trás em Monte Carbono para cuidar das negociações. Assim que avistou Lan, avançou rapidamente. Meu senhor Duque, ele cumprimentou. Depois de lembrar Lan de alguns protocolos locais por cortesia, Barclay silenciosamente se desculpou, deixando espaço para o Lorde juramentado e seu assistente falarem em particular. Após delegar tarefas aos guardas e aos anões que o seguiam, Lan sentou-se à mesa. Um servo prontamente lhe trouxe uma taça e serviu uma bebida em preparação. Vamos ouvir, Casa, disse Lan, sentindo o aroma perfumado da cerveja Marracão. Ele gesticulou para que Casa se servisse de uma xícara também. Como foram as conversas com os anões enquanto você estava no Monte Carbono? Que tipo de equipamento você conseguiu para nós? E além do equipamento, que tipo de informação você conseguiu reunir? Um sorriso confiante se espalhou pelo rosto de House. Anoitecer, masmorras de Marracão. Os guardas ainda conversavam sobre a chegada da delegação de Cintra naquele dia, maravilhados com a presença intimidadora do gigante de gelo. Mas tal admiração pelos forasteiros logo se dissipou. As sentinelas anãs logo voltaram sua atenção para os prisioneiros lá dentro, companheiros anões recém-chegados, cada um usando uma cauda de esquilo como acessório. Quando os Zigrins causaram problemas antes, pensei ter visto o coronel Barclay em seu momento mais furioso, disse o capitão da guarda com um longo suspiro.
Mas quando ele escoltou vocês para dentro, a expressão em seu rosto quase me convenceu de que estávamos prestes a entrar em guerra com o reino inteiro. Garoto, por que você teve que imitar os elfos? Perguntou um dos guardas anões, com o tom carregado de decepção enquanto se dirigia aos membros da Soyatael na cela. Todo mundo sabe que a Soyatael é apenas algo que os elfos inventaram para lutar por seus próprios assentamentos. Não é segredo. Mas nós temos Marrakon, não temos? Você tem ideia da confusão que causou ao ancião quando ele tentou lidar com os humanos? Embora confinados, os membros Soyatael pareciam relativamente limpos e bem tratados. Não estavam sendo maltratados, pelo menos não visivelmente. Um anão cuja barba estava trançada em 3 chicotes levantou a voz de repente. Não queremos benefícios concedidos a nós por meio de concessões aos humanos, isso é uma vergonha. Somos anões. Se precisamos de algo, devemos tomá-lo a martelo e machado. Os dias de domínio anão sobre o continente já se foram, respondeu o guarda balançando a cabeça. O que devemos fazer agora é esperar pacientemente pelo momento certo, não agir de forma imprudente como esta. Mas não importa, é tarde demais para conversas. Passos ecoaram do outro lado do corredor. Bitruik veio visitar seus parentes, gritou um dos guardas. Os prisioneiros eram jovens anões do clã Ferenc, aqueles que haviam partido anos atrás e nunca mais voltaram. Os guardas sentiam pena deles, mas também entendiam como o clã Ferenc devia estar se sentindo naquele momento. Sinto muito mesmo, disse Bitruik com uma expressão de dor, desculpando-se como se estivesse em nome de seus irmãos detidos. Que bobagem é essa? Você não precisa se desculpar, MMF. Os guardas baixaram a guarda perto dos jovens anões Ferenc, e isso lhes custou caro. Num instante, eles ficaram inconscientes. Embora esses anões tivessem retornado de terras humanas com o rabo entre as pernas, eles claramente aprenderam bem os truques de furtividade e emboscada. Bitruik ofegava pesadamente com as mãos tremendo enquanto vasculhava os bolsos de um guarda em busca das chaves. Mas mesmo depois de várias tentativas, não conseguiu enfiar a chave na fechadura, e o metal tilintando produzia um lamentável clac, clac cada vez que errava. Então, 2 mãos se estenderam por entre as grades e gentilmente seguraram seus pulsos. Bitruik olhou para cima, era o anão com a barba de 3 tranças. Quando conquistarmos os direitos do nosso povo, quando os vingarmos dos humanos, eles entenderão. Verão que estamos lutando por justiça, disse o anão de 3 tranças, tranquilizando-o. Bitruik respirou fundo algumas vezes e finalmente suas mãos se firmaram. Os prisioneiros logo saíram da cela em um fluxo silencioso. Com facilidade, começaram a despir as armaduras dos guardas inconscientes, preparando-se para se disfarçar. Mas antes que pudessem vestir qualquer coisa, o anão de 3 tranças latiu bruscamente. Parem! Vamos manter nossos equipamentos como estão. Nosso povo precisa ver quem somos e o que estamos fazendo. É assim que ganharemos o apoio deles. Isto é Marrakon. Em Marrakon não escondemos quem somos. Então, voltando-se para Bitruik, ele perguntou: os preparativos que lhe dei estão prontos? Capítulo 357. Sussurros de rebelião. Bitruik acenou firmemente para o anão Soyatael de 3 tranças. Já contatei nossos parentes próximos. As rotas de ataque já foram planejadas. Assim que o ancião-chefe retornar amanhã e recebermos o sinal, nossos irmãos invadirão o Monte Carbono e tomarão o controle dele. É Broverog, não o ancião-chefe, corrigiu o anão de 3 tranças com a voz carregada de desprezo. É a inação dele que faz os anões sofrerem sob a sociedade humana. Não apenas a inação. Ele está encantado em ver isso. A opressão humana só nos empurra de volta para o abraço de Marrakon, onde somos novamente acorrentados por suas tradições e todas aquelas regras ridículas. Ele nunca tentou melhorar nossas vidas. Pelo contrário, ele é um colaborador dos humanos. Bitruik ficou em silêncio por um momento, então disse relutantemente: tudo bem, Broverog então. O anão de 3 tranças estreitou os olhos. E aí? Você trouxe? Bitruik entendeu imediatamente. Ele abaixou o ombro, tirou a mochila das costas e, sem precisar remexer, tirou um frasco do tamanho da palma da mão. Os outros jovens anões Ferenc atrás dele o seguiram, cada um revelando um frasco idêntico. Este era o veneno que o chefe originalmente planejava usar em Keutulis, explicou Bitruik. Mas não é mais necessário para ela. O gigante de gelo deve ser parecido com Trolls. Eles são vulneráveis a veneno. Como essa toxina foi feita para Keutulis, deve ser mais do que suficiente para lidar com o gigante de gelo. O clã Ferenc havia preparado uma abordagem dupla para lidar com o dragão vermelho. Além da mistura destinada a induzir um aborto espontâneo, eles também haviam preparado um veneno letal. Mas com a oportunidade perdida, e não mais necessária, Bitruik secretamente a usou contra o gigante de gelo. Originalmente Lan não fazia parte do plano do Soyatael, e eles não lhe deram muita atenção. Mas a presença descarada do gigante de gelo logo deixou claro para o Soyatael, se quisessem lançar um golpe bem-sucedido em Marrakon, primeiro teriam que lidar com este gigante que poderia dominar até mesmo um dragão vermelho. Certo, agora temos o veneno. Mas como vamos levá-lo para dentro do gigante de gelo? Essa quantidade de toxina não é algo que possamos introduzir discretamente, murmurou Bitruik, olhando para o grande frasco em suas mãos. O anão de 3 tranças deu um tapinha no ombro de Bitruik. Por que você acha que eu mandei você me tirar da masmorra, em vez de me tirar discretamente antes do tempo? Entrar na masmorra era a verdadeira chave do nosso plano.
Seus olhares se voltaram para o fim do corredor da masmorra. Um dos prisioneiros já havia se levantado de um salto no momento em que Bitruik nocauteou os guardas. Seu olhar estava cheio de esperança. Chefe Zigrin, disse o anão de 3 tranças, chamando o nome do prisioneiro. Vamos precisar da sua ajuda. Uma criatura monstruosa apareceu ao lado do leão de Cintra, continuou ele. E somente aqueles dentro das fileiras de Cintra podem se aproximar dela. Felizmente, alguns anões Zigrin se juntaram recentemente a esse grupo. Ele olhou para o anão aprisionado e falou com firme autoridade. Preciso que você convença seus parentes a nos ajudar com nosso plano. E em troca lhe daremos sua liberdade e um lugar em nossa nobre causa. Em outro lugar, House concluiu seu relatório detalhado com um floreio, parecendo visivelmente satisfeito. Seus olhos brilhavam de expectativa enquanto olhava para Lan, esperando elogios. Isso é tudo que descobri em Marrakon, meu senhor, disse ele, colocando a mão na espada com cabeça de leão em sua cintura. Hesitou por um instante antes de continuar. Ouvi dizer que você encontrou um dragão entre o clã Ferenc. Foi falha minha não estar lá, espada em punho, ao seu lado. Lan dispensou o pedido. Ordenei que você ficasse aqui e lidasse com as negociações com os anões. Você concluiu sua tarefa admiravelmente. De fato, House superou em muito as expectativas de Lan. Aparentemente, House havia sido designado ao Monte Carbon para negociar com os intendentes de Marrakon, finalizando a quantidade de minério de ferro e armas a serem enviadas para Cintra. Mas House claramente não se limitou a isso. Sob o pretexto de visitas diplomáticas, ele conseguiu visitar as forjas militares dos anões e observar seu treinamento diário, reunindo informações valiosas. Ao fazer isso, ele abriu uma porta para o Cintra na outrora enigmática Marrakon. Para Cintra, conduzir uma investigação completa de um possível parceiro era essencial. E se esse parceiro se tornasse um inimigo um dia, essa informação seria ainda mais crucial. A inteligência sempre foi primordial, e o próprio House ficou surpreso com o que descobriu. Marrakon não distingue entre forças permanentes e recrutadas. A estrutura delas é incomum, analisou House. A guarnição oficial no Monte Carbon tem pouco mais de 1000 homens. Mas o número real de guerreiros capazes é muito maior, graças ao serviço obrigatório. Todo anão treinado para o combate é habilidoso com machados, martelos, arcos e escudos. Se um anão decide se aposentar após completar o serviço militar, geralmente retorna aos seus clãs e assume trabalhos fisicamente exigentes como mineração, ferraria ou caça. Eles também se envolvem em funções de combate leve, mantendo um nível bastante alto de prontidão para o combate. Quando a guerra eclode, Marrakon pode facilmente reunir cerca de 10.000 soldados, e estes não são recrutas inexperientes, mas veteranos experientes. Anões têm uma expectativa de vida extraordinariamente longa, então seus melhores anos duram muito mais que os dos humanos. Essa mesma longevidade também lhes permite passar por treinamento em múltiplas disciplinas militares. E quando você adiciona os ricos recursos militares e industriais de Marrakon, House engoliu em seco. Esses 10.000 guerreiros podem vestir armaduras completas a qualquer momento e formar uma unidade de infantaria pesada de nível regimental. Ou, dependendo das necessidades do campo de batalha, podem se reestruturar em unidades de arqueiros, divisões de infantaria leve, corpos de engenheiros de cerco e assim por diante. Nem mesmo um reino do norte como Redânia ou Teméria poderia enfrentá-los de frente em batalha. A força militar dos anões é muito mais aterrorizante do que a maioria dos humanos pode imaginar. Embora essa força de 10.000 homens não seja um exército permanente, eles normalmente estão espalhados entre vários clãs. O ancião dos anões detém autoridade absoluta em Marrakon. Sua palavra tem ainda mais peso do que a do rei de Celilege. Se ele der a ordem, aqueles guerreiros se reunirão imediatamente. Embora os anões possam não se reproduzir tão prolificamente quanto os humanos, sua longa expectativa de vida é mais do que suficiente para construir gradualmente uma força de combate incomparável. Sua única desvantagem real reside na mobilidade limitada e na falta de montarias adequadas, o que torna impossível o deslocamento da cavalaria. Eles são essencialmente forçados a permanecer entrincheirados nas montanhas. Os humanos ignoraram Marrakon por tempo demais, murmurou Lan com um suspiro. E por enquanto temos que ajudar a sociedade humana a continuar ignorando Marrakon. Além de avaliar o potencial de guerra de Marrakon, House também realizou uma contagem e registro dos anões que logo se mudariam para Cintra. O clã Fuchs e o clã Zigrin são dois dos principais clãs de Marrakon. Juntos podem fornecer quase 3.000 soldados. Se somarmos os reforços trazidos pelo clã Ferenc e pela equipe de Coin, chegamos a um total de cerca de 3.500. À primeira vista parecia uma força formidável, mas entre aqueles 3.500, muitos eram jovens anões que ainda não haviam completado o serviço militar. A maioria seria relegada a tarefas logísticas, então não chegava nem perto do nível de combate do chamado Regimento dos 10.000 mencionado anteriormente. Ainda assim, cerca de 2.000 deles são veteranos, acrescentou House sério. Se totalmente equipados e posicionados na linha de frente, poderiam liderar os recrutas mais novos e ainda se manter firmes na batalha. É mais do que suficiente. Nunca planejei colocá-los na linha de frente como um exército permanente, disse Lan, esfregando as têmporas. Eles servem apenas como uma defesa crucial contra a cavalaria pesada de Nilfgaard quando chegar a hora. Para Cintra, cujas forças armadas somavam apenas 5.000, esse contingente de infantaria anã foi um poderoso impulso. E quanto ao equipamento?
Os reforços anões vieram todos blindados com os padrões da infantaria pesada, respondeu House sem hesitar. E eles até forneceram armadura extra suficiente para que nossos soldados atingissem o nível máximo de equipamento, embora, é claro, não com as especificações da infantaria pesada. Os anões não eram tão generosos a ponto de equipar cada cintrano com armaduras pesadas, mas para Lan e seu povo, era mais do que suficiente. Construa boas relações com os intendentes anões, instruiu Lan. Talvez precisemos continuar trabalhando com eles. Nosso objetivo é estabelecer laços comerciais de longo prazo. House assentiu em concordância. Ele entendia isso perfeitamente. Podemos mandar nosso pessoal começar a organizar as carroças de suprimentos agora mesmo. Assim que Coen retornar e os outros reforços do clã chegarem, partiremos para Cintra imediatamente. Tenho certeza de que todos estão ansiosos para partir. Sim, senhor, respondeu House, entusiasmado. Ele era claramente um daqueles que ansiavam por se mudar. Mas até lá, todos devem manter suas armaduras e armas o tempo todo. Nada de baixar a guarda, lembrou Lan. Essa frase fez House parar por um momento e sua expressão mudou para algo muito mais sério. Você quer dizer? Lan não deu mais detalhes. Em vez disso, como se tivesse se lembrado de algo repentinamente, perguntou. Quem está encarregado de cuidar de Jotun agora? Jotun, o nome do gigante de gelo. House pensou por um momento antes de responder. Lady Saskia está cuidando dele com alguns dos nossos. Todos ainda nutrem o medo profundo do gigante, e sem a sua presença, ninguém ousa chegar muito perto. No momento ele só parece se acalmar um pouco quando Saskia está por perto. Embora o gigante de gelo estivesse vinculado a um contrato com Lan, sua natureza selvagem permanecia indomável. Embora não tivesse mais acessos de fúria destrutiva, sua mera presença ainda desencorajava qualquer aproximação. Aliás, até mesmo soldados de Cintra corriam o risco de se ferir ao se aproximarem dele. Apenas Saskia, sendo um dragão verde, possuía confiança suficiente para enfrentá-lo de frente. E o gigante, ciente de sua verdadeira identidade, preferia sua companhia muito mais do que a de qualquer humano. Mas este não era o momento em que poderiam simplesmente soltar o gigante de gelo nas montanhas para vagar livremente. Afinal, estavam na capital de Marrakon. Alguém ainda precisava ser designado especificamente para vigiá-lo e garantir que ele fosse alimentado adequadamente. Lan ponderou por um momento e então deu uma ordem. Envie alguns dos nossos anões para ajudar a cuidar de Jotun, principalmente os Zigrins. Certifiquem-se de que estejam armados. House não entendeu completamente o raciocínio por trás das ordens de Lan, mas respondeu sem hesitar, entendido. O amanhecer acabará de romper. Era a hora do dia em que a exaustão tomava conta tanto dos homens quanto dos animais. Gabor deu um tapa forte no próprio rosto para se manter acordado e fez um gesto para o grupo atrás dele. Fiquem por perto. Desde que se juntou à companhia de Lan, Gabor buscou ativamente oportunidades para contribuir. Ao retornar ao Monte Carbono, não hesitou em aceitar uma tarefa que até mesmo os próprios soldados de Cintra relutavam em assumir: cuidar do gigante de gelo. Cuidar talvez seja um termo generoso. Na prática, significava ajudar a equipe do Monte Carbono a preparar as refeições do gigante e auxiliar quando os armeiros vinham fazer medições. O gigante de gelo não era uma fera dócil, ele era um soberano das montanhas. Se algo desse errado, ninguém sabia ao certo quem cuidaria de quem. Gabor, isso não é um pouco cauteloso demais? Bocejou um dos jovens Zigrins atrás dele. Estamos no Monte Carbono. Que perigo poderia haver? Ao contrário de Gabor, esses jovens Zigrin careciam de sua energia implacável. Arrastados para uma missão de última hora e forçados a vigiar a noite toda, estavam agora em seu estado mais fatigado. Gabor balançou a cabeça e olhou para o horizonte. Ainda era cedo. Os primeiros raios de sol de Marrakon ainda não haviam rompido o céu. Os Cintrans já estão arrumando as malas. Em poucos dias, talvez até amanhã, deixaremos Marrakon com eles. E quando isso acontecer, talvez nunca mais voltemos. Ele se virou para seus parentes. Vocês não querem aproveitar esta última chance para ver sua terra natal um pouco mais? Suas palavras deixaram os jovens Zigrin atordoados em silêncio. A névoa de sono que obscurecia suas mentes se dissipou instantaneamente, substituída por uma emoção mais pesada e complexa. Passos ecoaram por perto. Os guardas do gigante de gelo não eram compostos apenas por anões Zigrin. Gabor viu uma figura alta se aproximar e respirou fundo. Estranhamente, sentiu-se tão tenso quanto quando enfrentou o próprio gigante de gelo. Lady Saskia, ele cumprimentou. Saskia acenou com sua habitual confiança alegre. Não sou uma dama, Gabor. Trabalharemos juntas em Cintra de agora em diante, sem necessidade de formalidades. O desastre sempre acontece quando menos se espera. Saskia nem havia terminado sua saudação casual quando uma flecha surgiu das sombras. Claramente a flecha havia sido disparada por um arco poderoso, sua trajetória era totalmente reta, e a ponta da flecha atravessou a capa grossa de Saskia com um baque pesado. Gabor olhou fixamente enquanto Saskia recebia o golpe sem pestanejar. Um momento de silêncio atordoante, e então uma segunda flecha seguida por uma terceira. Cada uma atingiu com uma força assustadora, cada uma cravando-se no corpo de Saskia com uma precisão sinistra. Só então Saskia pareceu reagir. Com um grito dramático, ela caiu no chão e ficou completamente imóvel. Gabor nem conseguiu terminar a palavra inimigo, antes que outra flecha se cravasse no chão a seus pés. Quem estava atirando claramente não estava tentando matá-lo, apenas silenciá-lo. Um tiro de advertência.
Gabor olhou para a figura caída de Saskia e por algum motivo, optou por permanecer em silêncio também. Seja lá o que estivesse pensando, aquilo o paralisou. Da escuridão, uma força emergiu, quase 100 homens, num piscar de olhos. Liderando-os, vinha um anão empunhando um arco longo. Ele olhou para Gabor, que estava em posição de prontidão com a arma em punho e tremendo levemente, e soltou um bufo zombeteiro. Então este é o grande Gabor, aquele que lidera seu povo na rebelião. Não me parece tão durão. Capítulo 358. Cinzas do velho, fogo do novo. Se fosse um anão típico com fogo nas veias, poderia ter ignorado o aviso. Mesmo que lhe custasse a vida, teria tentado dar a notícia do ataque inimigo. Mas Gabor, ao ver uma flecha cravar-se no chão a seus pés, ficou tão assustado que se calou imediatamente. Em Marracão, uma terra que valoriza profundamente a tradição e a honra, a reação de Gabor atrairia o desprezo de todos os anões, mesmo daqueles que haviam deixado Marracão para se juntar ao Soyatael. Os arqueiros anões não eram exceção. Mas pelo menos ele é esperto. Deve facilitar a conversa com ele, disse o arqueiro anão, ainda segurando o arco em plena tensão. Ele olhou para Saskia, que havia sido derrubada no chão, e murmurou, droga, a armadura desse humano é grossa. Gabor e seus homens cercaram rapidamente a Saskia caída, observando o atacante com cautela. Muitos deles usavam caudas de esquilo como decoração, simbolizando sua lealdade, mas a maioria ainda era formada por rostos familiares, companheiros anões do próprio clã de Gabor. E naquele momento, o olhar de Gabor se fixou firmemente no homem que estava falando com o arqueiro anão. Chefe Gabor chamou suavemente, usando o antigo título, ainda inalterado. Gabor. O chefe Zigrin parecia visivelmente enfraquecido, resultado de ter ficado preso na masmorra por muito tempo. Mas sua voz permaneceu poderosa e resoluta. Eu estava planejando visitar todo mundo antes de partir. Nunca imaginei que você me encontraria primeiro, disse Gabor, apertando ainda mais o machado e lançando outro olhar para Saskia caída. Há muita coisa que você não esperava esta noite, Gabor, respondeu o chefe Zigrin, balançando a cabeça. Sua escolha esta noite determinará seu futuro, e o futuro de todo o clã Zigrin. Gabor não respondeu diretamente. Ele observou o grupo à sua frente e notou que havia apenas cerca de 20 anões do clã Zigrin. Os demais eram todos Soyatael. Isso o impressionou. Zigrin era um dos maiores clãs de Marracão com mais de 1.500 soldados de infantaria pesada qualificados. Por que você tem tão poucos com você, chefe? Perguntou Gabor. Onde estão os outros? Qual é o plano? O chefe Zigrin ficou em silêncio. O arqueiro anão bufou em resposta. Zigrin foi enviado para as minas há muito tempo para trabalhos forçados. Os outros? Ou se tornaram pequenos presentes para os humanos como todos vocês, ou acabaram como seu chefe aqui, sendo salvos para um julgamento público. Um aviso para os outros clãs. Ele gesticulou para a dúzia de anões do clã Zigrin no grupo. Olhe para eles, Gabor Zigrin. Veja o que Brovverog fez com o seu povo. Você é Zigrin, o Zigrin, um dos clãs mais orgulhosos de Marracão. E foi isso que aconteceu com você. Foi assim que Brovverog sempre nos tratou. Gabor permaneceu em silêncio. Ele sabia há muito tempo o destino do clã Zigrin. Então, o que você propõe, irmão? Ele perguntou. O arqueiro anão inclinou a cabeça ligeiramente. Já ouvi seu nome, Gabor Zigrin. Um anão que se destacou entre os humanos, apenas para retornar e ajudar a reconstruir sua terra natal. Em Marracão, você recebeu reis e diplomatas, sua visão deve ir além da minha. E se isso for verdade, então você deve enxergar os problemas em Marracão. O governo de Brovverog não passa de crueldade para com a nossa espécie. Chamam-no de ancião em chefe, mas ele age como um imperador. Ele dita tudo, até mesmo qual mão devemos usar para tomar sopa, mas ignora o verdadeiro sofrimento dos anões na sociedade. É hora de mudar isso. Nós o derrubaremos. Libertaremos nosso povo. Lutaremos pela dignidade que merecemos. Construiremos uma nova nação onde os anões tenham voz. O arqueiro anão estendeu a mão para Gabor. É por isso que precisamos de todos os anões capazes. Somos parentes. Anões devem ajudar anões. Você vem planejando isso há muito tempo. Você sonha alto, disse Gabor baixinho. Mas imagino que algo não saiu como planejado esta noite. É isso mesmo, disse o arqueiro anão sem rodeios, assentindo. Aqueles humanos com o emblema do leão foram realmente inesperados, mas a criatura que trouxeram foi uma surpresa ainda maior. É por isso que precisamos da sua ajuda, para colocar isso na comida do monstro e garantir que ele não nos cause nenhuma surpresa. Ele tirou uma enorme bolsa de couro. Não havia necessidade de adivinhar o que havia dentro. Gabor olhou para aquilo, sua mente processando rapidamente as implicações. O nome escapou de seus lábios. Ferenc. Ele soltou uma risada fria. Você realmente destruiu Marracão, não é? Isso só prova que nossa causa está ganhando reconhecimento, respondeu o arqueiro. Esperamos que você se junte a nós. Esta é a sua oportunidade, Gabor Zigrin. Mas saiba que mesmo sem você, nosso plano seguirá adiante sem obstáculos. O escárnio no rosto de Gabor se aprofundou. Ele deu um passo para trás, erguendo a arma e sua postura não deixava espaço para mal-entendidos. Os olhos do arqueiro escureceram. Ele balançou a cabeça e ergueu a mão direita, pronto para sinalizar ao Soyatael atrás dele para atacarem. Mas antes que ele pudesse se mover, uma grande mão pousou firmemente em seu ombro. Deixe-me cuidar disso. O chefe Zigrin deu um passo à frente, colocando-se entre o arqueiro e Gabor. Sua voz grave, semelhante a um sino, ecoou pelo corredor.
Concordei em sair daquela cela por um motivo, para te perguntar isso pessoalmente, cara a cara. Gabor, por que você traiu seu próprio clã? Gabor permaneceu em silêncio, preparando-se para uma luta até a morte. Mas quando o chefe repetiu a pergunta, algo em seus olhos finalmente vacilou. Eu já lhe disse, chefe, disse Gabor, escondendo o rosto atrás do escudo. Suas escolhas só levarão os Ygritte à ruína. Essa rixa com os Fuxes prejudicará toda Marracão. No final, nenhum dos nossos clãs vencerá. Mesmo estando como está agora, o chefe gesticulou em direção à posição desesperadora de Gabor, cercado e em menor número. Você ainda mantém essa crença? Eu faço. O arqueiro anão estava visivelmente irritado. Lançou um olhar ao chefe, claramente tendo perdido toda a esperança na teimosia de Gabor. Tudo o que fiz foi pelos Ygritte, disse o chefe solenemente. Tive muito tempo para pensar naquela masmorra. Se você ainda acredita no seu caminho, continue trilhando-o. Acredito que tudo o que você fez também foi pelos Ygritte. Talvez, mais certo do que eu jamais estive. Os olhos do arqueiro se arregalaram de repente, como se percebesse que algo estava errado. Mas já era tarde demais. O velho chefe se moveu para ficar quase diretamente à sua frente. Quando suas últimas palavras se dissiparam, o arqueiro sentiu uma dor aguda e lancinante explodir do alto do crânio. Com olhares atônitos, os Soyatael observaram o chefe puxar o machado da cabeça esmagada do arqueiro, um jorro de vísceras vermelhas e brancas jorrando. Sua voz estrondosa ecoou pelo corredor de pedra. Então, de hoje em diante, Gabor, você é o chefe dos Ygritte. O velho chefe elevou a voz ainda mais alto. Os Ygritte de Marracão já estão em declínio. Eu encarrego de levar a glória de um novo Ygritte para Cintra, para os reinos do norte e para as terras humanas. Vão. Avisem o líder a quem vocês servem agora do perigo que os aguarda. Deixem este lugar conosco, aqueles que um dia foram Ygritte. Ele se virou para encarar os Soyatael rugindo. Vocês, jovens presunçosos, acham que apenas 2 anos de sofrimento fora de Marracão os tornam sábios o suficiente para construir um novo reino? Vocês não sabem nada sobre Marracão. Naquele momento, mais de uma dúzia de anões Ygritte nas fileiras de Soyatael, que previram isso, voltaram-se contra seus antigos camaradas, brandindo machados. Em um instante, as fileiras inimigas mergulharam no caos absoluto. Gabor só conseguia sentir uma onda de calor subindo a cabeça. Mesmo que os anões Ygritte tivessem se voltado repentinamente contra seus opressores, ainda estavam em desvantagem numérica. O velho chefe usará a fuga do Soyatael não para escapar, mas simplesmente para realizar uma transferência cerimonial para ele. E depois disso ele claramente planejava abrir caminho para Gabor, o novo líder do clã, com a própria vida. Não era só para os anões Ygritte que iam para Cintra. O velho chefe também queria dar uma explicação ao ancião em chefe, para criar uma última oportunidade para os Ygritte ainda presos nas minas, condenados a trabalhos indefinidos. Ele planejou tudo desde o começo. Os olhos de Gabor ficaram vermelhos num instante. Sua mente se encheu de uma única palavra, Ygritte. Gabor, vai. Você tem que ir agora. Um jovem Ygritte atrás dele puxava Gabor desesperadamente. Ele não queria desperdiçar a rara oportunidade que os membros de seu clã haviam lhes dado com suas vidas. Mas por mais que puxasse, não conseguia fazer o novo chefe Ygritte se mexer. Foi então. Saskia, que estava imóvel no chão, de repente se mexeu. Capítulo 359. Pedra quebrada e confiança quebrada. Os primeiros raios de sol de Marracão finalmente se derramaram sobre os topos das montanhas, dourando os picos nevados. A luz dourada mergulhou na geada que dura o ano todo, tingindo toda a cordilheira com tons quentes. Naquele exato momento, o ancião em chefe retornou ao Monte Carbon. Sem parar nem para respirar, ele imediatamente ordenou que alguém batesse na porta de Lan. Eu nunca imaginei que você tivesse tanta pressa, ou que se importasse tanto com Cintra, ancião. Embora acordado ao amanhecer, Lan parecia alerta, totalmente vestido e claramente preparado. A primeira coisa que fiz depois de retornar ao Monte Carbon foi vir te procurar, Lannister. Não porque eu me importe tanto com o seu povo, mas sim porque quero acabar logo com você, depois ir para casa, beber um barril de cerveja de malte e finalmente dormir em paz. O ancião Brover Oga ainda estava envolto em sua capa desgastada pela viagem, o frio de Marracão grudado em seu tecido. Mas seu temperamento explosivo impedia qualquer arrepio de tocá-lo. Flan. Lannister Brover murmurou o nome. Você realmente me causou uma grande confusão. Você vagou por Marracão por um tempo e conseguiu exterminar um dos meus clãs, os Ygritte. Levou embora quase metade dos Fuxes e até nos custou o nosso emblemático dragão vermelho. Diga-me, Lannister, por que os problemas o seguem aonde quer que você vá? Pelo menos deixei vocês com mais da metade dos clãs Fuxes e Ygritte, não é? Respondeu Lan calmamente, sem se abalar com a hostilidade no tom de Brover. Se não fosse por mim, suspeito que nenhum dos clãs teria sobrevivido no final. Quanto a Keotulis, quando a conheci, o conflito entre ela e Marracão já havia se tornado irreconciliável. Brover resmungou e coçou a barba. Ferenc, eu cuido deles depois. Você conseguiu mais soldados do que esperava, além de armas e minério bruto suficientes. Está satisfeito agora, Lannister? Obrigado pela sua generosidade, ancião, disse Lan com sinceridade. Mas, se possível, ainda esperamos nos tornar verdadeiros amigos de Marracão, para estabelecer uma rota comercial duradoura. Isso já havia sido discutido longamente pela casa e pelo intendente de Marracão, mas sem a aprovação de Brover, o intendente nunca teria ousado tomar a iniciativa. Lannister, filho do sangue ancião. Brover balançou a cabeça. Não gosto de você.
Mas mesmo assim devo manter as tradições de Marracão. Não posso rejeitar seu pedido de troca. No entanto, para formalizar este acordo, devemos ir ao Monte Carbon e assiná-lo sob o testemunho de nossos ancestrais e da deusa. Lan respondeu com tato perfeito. Na verdade, já estamos no Monte Carbono. Podemos finalizar o acordo aqui e agora. Não é assim que funciona. É tradição. Os olhos de Brover se arregalaram. O acordo precisa ser assinado no Monte Carbono. Nem eu tenho permissão para quebrar a tradição. Droga, eu também não gosto, mas tradição é tradição. Então, reúnam seus servos e cavalos. Estamos indo para o Monte Carbono. Quanto mais cedo resolvermos isso, mais cedo eu poderei ir para casa e dormir em paz. Não pense que eu não percebi. Seus servos começaram a empacotar os suprimentos durante a noite. Estão prontos para partir a qualquer momento. A tradição era a pedra angular do governo de Brover em Marracão, algo que nem ele próprio podia violar. E o temperamento explosivo de Brover era lendário. Mesmo nas primeiras horas antes do amanhecer, ele não tinha interesse em descansar. Tudo o que queria era completar rapidamente as formalidades e ver Lan e seu grupo partirem de Marracão. Brover não gostava de Lan, e Lan sentia-se igualmente frio em relação a Brover, então eles viajaram em silêncio. Eles se moveram rapidamente pela névoa da manhã, cruzando a única ponte que conectava o Monte Carbon com seu pico vizinho. Os anões demonstravam notável engenhosidade em arquitetura, metalurgia e engenharia, mas havia uma área em que demonstravam uma surpreendente falta de criatividade. Dar nomes às coisas. A imponente estrutura que ligava o Monte Carbono ao pico adjacente havia sido simplesmente apelidada de Ponte Longa. Lannister, eu não gosto de você. Você sabe por quê? Caminhando lado a lado com Lan, o ancião-chefe quebrou abruptamente o longo silêncio. Sinto muito por isso, respondeu Lan calmamente. Não, não vai, retrucou Brover. Então, amolecendo um pouco, continuou. Mas já que as coisas chegaram a esse ponto, precisamos nos suportar, até mesmo nos ajudar. Estou fazendo isso por Marracão, e você está fazendo isso pelo seu Sintra. Talvez o silêncio da viagem tenha amenizado o humor do ancião. Sua voz ficou mais grave, mais pensativa. Eu apreciei você nesses procedimentos tradicionais, em parte porque eu realmente quero que você saia daqui o mais rápido possível, mas também porque você realmente precisa ir embora, rápido. Lan ficou surpreso. Percebendo a implicação mais profunda, sua expressão ficou séria. Você está se referindo à guerra no norte? O ancião-chefe assentiu sombriamente. Marracão não é um lugar isolado e remoto. Nossa rede de informações é melhor que a da maioria. Mas antes que o ancião pudesse terminar seu pensamento, um aviso urgente e desesperado perfurou o ar. Pare. Pare imediatamente. Não vá mais longe. Um grito estridente de alerta atraiu instantaneamente a atenção de todos. O olhar penetrante de Lan atravessou a multidão e pousou nos guardas anões que lideravam o caminho. Eles tinham acabado de chegar ao fim da longa ponte e das encostas do Monte Carbon. No lado oposto, vários anões emergiram de repente, cada um adornado com caudas de esquilo decorativas. As pupilas de Lan, o Soyatael, encolheram bruscamente. No instante seguinte, um estrondo estrondoso ressoou nos ouvidos de todos, o rugido de explosivos detonando. A ponte tremeu violentamente em ambas as extremidades, pedaços de pedra se estilhaçando e se partindo, despencando no abismo abaixo. O choque, semelhante a um terremoto, forçou todos os anões a se jogarem no chão, agarrando a cabeça em pânico. Os guardas que cercavam o ancião em chefe se lançaram sobre eles sem hesitar, protegendo o líder de Marracão de qualquer ataque furtivo. Os cintranos, montados a cavalo, encontraram seus animais em pânico e empinando-se de terror. Apenas a montaria de Lan, Vento Negro, de repente se animou, com os olhos brilhando de expectativa. No entanto, os cintrans reagiram rapidamente. Os adeptos da cavalgada controlaram seus corcéis assustados em menos de 3 respirações, adotando rapidamente posições de combate. Os menos habilidosos desmontaram decisivamente e se reagruparam em torno de Lan, formando uma formação de escudo circular compacta. Quando os tremores finalmente diminuíram, a ponte dos anões foi reduzida a uma mera plataforma isolada, deixando Lan, o ancião em chefe e seus respectivos grupos abandonados. Encurralado. O ancião em chefe era conhecido por sua natureza excêntrica, mas todos também o conheciam como o mais fiel guardião das tradições de Marracão. Além disso, Marracão já havia recebido delegações diplomáticas antes. Sintra, tendo permanecido em Marracão por tanto tempo, claramente conquistara a amizade dos anões, pelo menos abertamente. Assim, todos os anões sabiam que o ancião em chefe logo acompanharia Lan ao Monte Carbono para finalizar acordos comerciais. Prevendo isso, tornou-se uma estratégia óbvia e lógica que alguém instalasse explosivos ao longo da rota e aguardasse sua chegada. O método mais simples teria sido detonar os explosivos exatamente quando a delegação passasse, lançando anões desavisados e pedras estilhaçadas no abismo. No entanto, os Soyatael pareciam hesitantes em relação a algo, optando por uma abordagem mais segura, simplesmente isolar e capturar seus alvos. Agora, tanto os guardas do ancião em chefe quanto a comitiva cintrana estavam presos, indefesos, naquele pequeno trecho restante da ponte, como alvos em uma plataforma. De seus esconderijos, os anões Soyatael saltaram, puxando seus arcos em uníssono, olhos cheios de hostilidade e malícia. O ancião em chefe empurrou para longe os guardas anões empilhados sobre ele, ergueu seu enorme machado de batalha, quase tão alto quanto ele, e rugiu furiosamente para seus atacantes invisíveis. Quem ousa me emboscar aqui em Marracão? Quem tem tamanha audácia?
Seus xingamentos ferozes congelaram-se de repente em sua garganta ao reconhecer seus rostos. Seu punho no machado tremeu ligeiramente, então seu rosto corou com um vermelho intenso, como se chamas ardessem logo abaixo de sua pele. O líder do Soyatael, um anão com 3 tranças, avaliou rapidamente a situação e deu ordens decisivas aos seus companheiros. Deixem Brover Og ileso, sem flechas apontadas para nossos parentes. Seu dedo apontou para os Cintrans que estavam na retaguarda. Matem os humanos primeiro, que o sangue deles inaugure a nossa causa. Um grito de guerra completamente diferente do de Marrakon ecoou dos anões Soyatael, abafando momentaneamente até mesmo o vento. O zumbido arrepiante das cordas dos arcos esticadas reverberou infinitamente pelo vale, enquanto Soyatael liberavam todo o seu ódio reprimido pelos humanos em um único momento. Eles haviam sido discriminados e humilhados na sociedade humana. Agora, sentiam que estavam ali para reivindicar o que lhes era devido. Não importava quem eram esses humanos em particular, contanto que fossem humanos bastava. Mas a realidade logo provaria que esse método de seleção de oponentes foi um erro fatal. Capítulo 360. O leão entre os anões. Os anões ocupados protegendo o ancião em chefe, não tinham tempo para se preocupar com os Cintrans que, na verdade, tinham alguém ainda mais forte lhes fornecendo abrigo. Sinal de Ard, explosão mágica. O vento rugindo da montanha foi imediatamente suprimido, e a formação dos Cintrans tornou-se como o olho de uma enorme tempestade. Ventos violentos giravam ao redor deles, mas não causavam danos. Os Soyatael assistiram impotentes enquanto suas flechas, como mosquitos atingidos por uma mão enorme, perdiam o impulso e caíam cauticamente no abismo, sem ferir ninguém. O anão de 3 tranças o encarou com olhos arregalados e excitados. Levou um momento para reagir antes de gritar histericamente. Eles têm um mago. Continuem atirando flechas. Eu me recuso a acreditar que a magia deles seja ilimitada. Esperem. Brover Og está vindo em nossa direção, parem de atirar. O ancião-chefe Brover avançou contra o vento congelante. Felizmente, ele usava uma armadura de ferro pesada. Caso contrário, o vento forte poderia tê-lo arrastado da ponte para o abismo. Seu olhar era complexo ao fitar Lan, protegido pelos cintranos como uma estrela entre luas. O cavaleiro loiro estendeu a mão esquerda, liberando continuamente uma tempestade protetora ao redor de seus companheiros. Naquele momento, Brover pareceu vislumbrar várias figuras familiares perdidas na história. Duque Lannister, gritou o ancião com sua voz envelhecida clara porém forte. Pode parar agora. Estou perto o suficiente, e eles não vão me matar. Sua voz idosa, firme e autoritária, cortou a tempestade com clareza suficiente para chegar aos ouvidos de Lan. Os Cintrans reposicionaram sutilmente suas armas em direção ao ancião-chefe. Os anões eram agora seus adversários, e eles precisavam permanecer vigilantes contra qualquer possível ameaça. Lan ignorou a advertência de seus guardas e retirou a mão esquerda do sinal. De fato, os Soyatael cessaram o ataque e, em vez disso, enviaram um representante gritando de longe. Lan não deu atenção ao que os Soyatael estavam gritando e se virou para Brover. Parece que você se meteu em encrenca. De fato, o Duque Lannister admitiu o ancião. É por isso que preciso da sua ajuda. Eles certamente me pegaram. Eles planejaram cuidadosamente a rota e armaram uma emboscada, prendendo todos na ponte. É claro que, com a habilidade dos guardas de Brover, eles poderiam facilmente manter sua posição com seus escudos robustos, atrasando o avanço por tempo suficiente para que as explosões atraíssem reforços do regimento vizinho do Monte Carbon. Mas claramente Brover não tinha interesse em se esconder como uma tartaruga. Conheço suas habilidades, filho do sangue ancião. Espero que você e seus soldados possam me ajudar a eliminar esses inimigos. Com todo respeito, você e seus soldados são mais do que capazes. Esses anões rebeldes representam pouca ameaça a vocês. O ancião balançou a cabeça, gesticulando em direção aos guardas que permaneciam imóveis ao seu redor, mas ainda olhavam incrédulos para o Soyatael. Eles ainda não estão prontos para enfrentar inimigos como estes. Atacar seus próprios semelhantes no campo de batalha ainda é cedo demais para eles. Raças ancestrais jamais deveriam estar se massacrando dessa forma. Mas você parece ter pouca pena deles. No momento em que apareceram aqui desta maneira, deixaram de ser anões aos meus olhos. O rosto de Brover corou, mas sua voz permaneceu controlada e poderosa. Faça-me este favor, Duque Lannister, eu só quero que o líder de 3 tranças deles seja capturado vivo. O resto não importa, mesmo que compartilhem a nossa aparência, mesmo que este seja Marrakon. Se for esse o caso, Lan sorriu gentilmente, seu corpo brilhando com uma luz esmeralda brilhante. Fico sempre feliz em ajudar um amigo. Piscar. De repente a cena à sua frente mudou. O enfurecido ancião-chefe desapareceu, substituído por anões Soyatael em pânico. O efeito de desaceleração temporal induzido pela habilidade ainda estava ativo, e Lan podia ver claramente cada mudança em suas expressões. Essa janela estendida foi mais do que suficiente para ele preparar seu próximo movimento. Então, a luz dourada desapareceu completamente e o tempo retomou seu fluxo normal. Os anões olharam em choque para o humano solitário que havia se infiltrado em suas fileiras. Antes que pudessem levantar suas armas no instante seguinte, aquele humano pareceu explodir como uma bomba ambulante. Sinal de Ard, varredura de Ard. Uma onda de choque circular irrompeu da posição de Lan, enviando uma rajada violenta que varreu neve, cascalho e terra do chão.
Os anões Soyatael foram imediatamente lançados pelos ares como bonecos de pano, com suas armas espalhadas sabe-se lá onde. Em um único confronto, essa unidade guerrilheira de quase 100 combatentes já estava na defensiva. Um segundo depois, partículas brilhantes de luz surgiram ao redor de Lan, revelando as figuras dos guardas de Sintra enquanto eles emergiam do esconderijo. Eles podiam sentir o poder do leão envolvendo-os, revigorando seus corpos e espíritos, uma força eletrizante que levava seu moral ao auge. Você provavelmente enfrentará inimigos como esses novamente no futuro. Considere isso um exercício de treinamento improvisado, disse Lan, apontando para o Soyatael. Vai! Com isso a luz brilhou mais uma vez ao redor dele, e ele desapareceu de vista, correndo para o outro lado da longa ponte para lidar com as forças Soyatael restantes. As pupilas serpentinas de Colgrim brilharam de perigo enquanto ele desembainhava a espada longa das costas com um chiado metálico. Ele já estava farto daquele Soyatael há muito tempo. Não houve batalha dramática, tudo se desenrolou sem percalços. Os anões usaram táticas adequadas para lutar contra humanos comuns na esperança de emboscar o leão de Sintra. Mas quando perceberam o erro já era tarde demais. Um esquadrão de guerrilha de 100 homens não representava nenhuma ameaça real para Lan com sua força atual. Se houve algum problema no caminho, foi que Lan se conteve um pouco. Ele não partiu para um massacre em massa. Não havia necessidade de piorar as coisas. Afinal, enquanto o ancião-chefe Brover havia dado a ordem de matar, o restante da guarda anã ainda observava. Poupá-los, mesmo que um pouco, ainda valia a pena considerar. Ou melhor, dar-lhes a oportunidade de pessoalmente executar o Soyatael era o caminho mais apropriado. Os Soyatael foram rapidamente mortos ou subjugados. No entanto, o ancião em chefe e sua escolta ainda estavam presos na longa ponte. Felizmente, a arquitetura anã sempre levava em conta as contingências. Não muito longe da ponte, Lan encontrou suprimentos para montar uma estrutura temporária. Os anões construíram rapidamente uma ponte pêncil simples com os materiais. Embora os cavalos de guerra sintranos não pudessem atravessá-la, era mais do que suficiente para transportar as pessoas e os anões em segurança até o Monte Carbono. Quanto aos cavalos, eles teriam apenas que esperar até que o corpo principal de engenheiros chegasse para reforçar a ponte original. Não se preocupe, Duque Lannister, disse o ancião em chefe rispidamente. Eles ficarão bem. Você tem a nossa palavra. A atitude do ancião em chefe em relação a Lan já havia melhorado consideravelmente. Ele deveria estar amaldiçoando Soyatael pelo nome, mas em vez disso, seu rosto permaneceu escuro e silencioso, seus pensamentos ilegíveis. Ele virou a cabeça e olhou para os anões Soyatael ajoelhados e amarrados. O costume sintrano, herdado diretamente de Lan, havia evitado o massacre completo. Colgrim ainda guardava profundo ressentimento contra o Soyatael, mas com Geralt atuando como uma força moderadora, eles haviam feito muitos prisioneiros vivos. À frente, ajoelhava-se um anão em particular, aquele com a barba trançada em 3 grossas mechas. Mas agora, aquela barba estava encharcada de sangue. Ele ainda gritava desafiadoramente para o ancião-chefe. Brover, seu covarde, você se aliaria aos humanos? Você os contrataria para empunhar espadas contra a sua própria espécie? Você, Baki. Um dos guardas anões bateu o rosto do anão de 3 tranças no chão, silenciando seu discurso sujo. O ancião em chefe ficou ainda mais vermelho com a bronca, mas milagrosamente ele ainda não atacou. Virando a cabeça para olhar para Lan, ele disse em voz baixa, preciso de mais um favor seu, Duque Lannister. Sei que você possui aquela magia que lhe permite invocar seus servos de longe. Quero saber o que está acontecendo em Monte Carbono neste momento. Eles foram ousados o suficiente para me emboscar, deve haver um plano detalhado por trás disso. E os emboscadores, não podem ser todos. Lan não tinha objeções. A bem da verdade, ele estava igualmente curioso sobre a situação no Monte Carbon. Um aglomerado de luz âmbar brilhante brilhou atrás dele, e de dentro dele, uma figura alta surgiu correndo. Saskia, empunhando um enorme machado de batalha que ela aparentemente havia criado do nada, o balançou com uma força que rugiu pelo ar. A cabeça do machado era maior que a dela. Seu rosto se iluminou com uma excitação ávida, mas no instante seguinte, ela sentiu uma força semelhante à de uma montanha interromper seu golpe no ar. Olhando mais de perto, viu que Lan havia acertado o cabo do machado com precisão. Então, olhando ao redor, percebeu que o cenário havia mudado. O campo de batalha do Monte Carbono havia desaparecido, substituído por uma ponte destruída. Lan sentia a força bruta pressionando sua mão, uma força não inferior à de um troll. Ele quase cambaleou para trás. Mesmo em forma humana, a força de Saskia permanecia muito além da de uma pessoa comum. Foi a primeira vez que Saskia experimentou o teletransporte, e ela ficou maravilhada com a estranha sensação de deslocamento espacial. Este também é um dos poderes do sangue ancião? Que fascinante! Exclamou ela com sincera admiração. E você também é muito forte. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.